E aí galera, vou conferir com isso agora, finalmente Path of Exile, na sua expansão Settlers of Calgar. O jogo foi lançado já tem um tempinho, tá? Dia 23 de outubro de 2013, onde ele estava disponível só para computador no Steam, no launcher próprio deles. Em 2017 saiu a versão para Xbox One, em 2019 para PlayStation 4 e 2020 a versão para macOS, que também ficou disponível o jogo para PC na Epic Games Store. O jogo é desenvolvido de Nova Zelândia, Grinding Gear Games, primeiro jogo comercial deles, tá? Inclusive já foi anunciado o segundo, né, que já tem uma data aí de lançamento em acesso antecipado, que vai ser dia 15 de novembro deste ano, tá? Por isso que eu aproveitei que tá chegando aí o segundo para conferir o primeiro, antes que ele fique, né, defasado. O jogo em si, gente, é um jogo Action RPG Diablo-like, tá? Ele tem sistema de ligas, que são as Seasons, né, em outros jogos chamados de Seasons, tá na liga 44 dele, efetivamente, tá? Para quem gosta dessa questão, né, de uma liga nova, vai lá, começa a jogar, faz uma liga nova, toda vez que começa um novo personagem, aquela coisinha, né? Ele tem toda essa problemática aí, ou toda essa diversão para quem curte isso. É um jogo muito complexo em muitos sistemas, né? Tanto na parte da progressão permanente, pelo excesso de expansões dele, né, por estar tanto tempo já no ar, tem muito conteúdo, muito sistema de criar itens, muitos sistemas de late game, por assim dizer, para farm, tá? Então é bem complexo, é um sistema que tem classes, tem uma classe que se especializa dentro do jogo, tem uma árvore de passivas gigantesca, né, acho que é o grande meme do jogo, realmente a árvore de passivas dele. E vários sisteminhas muito bacanas, né? Todos os personagens têm acesso a todas as habilidades ativas, enfim, é bem legal, dá pra fazer umas builds bem específicas. O pessoal costuma usar builds prontas, né, já feitas pra facilitar a vida, porque realmente a escala do jogo, a escalabilidade dele não é tão intuitiva, né? Como nada nele é muito intuitivo, pra ser sincero, é uma questão de se acostumar, né? Ele tem uma roupagem muito própria, um sistema de economia muito próprio, então ou é um jogo que você tem que estudar muito, jogar muito, ou pegar algo pronto, realmente mastigadinho, pra conseguir aproveitar ele ao máximo, tá? E eu vou estar começando aí um novo personagem, cheguei a zerar esses dias, primeira vez que eu joguei ele um pouquinho mais, né? Então, mas não cheguei lá no late game lá na frente nem nada, só o iniciozinho do late game mesmo. Então vou ver se eu mostro pra vocês o início do jogo, tá? O primeiro capítulo aí com sorte, são 10 capítulos, tá? Pra zerar o jogo. Ver se eu consigo fechar o primeiro capítulo com um novo personagem. E aí eu mostro depois o meu personagem que já zerou, né? Mostra os sisteminhas que tem lá na frente, bem por cima, tá? Não dá pra mostrar tudo em detalhes, até porque eu não sei tudo em detalhes, inclusive. Mas a proposta é mais ou menos essa, é cobrir ao máximo possível o jogo, né, sem entrar tanto especificamente em sistemas técnicos dele de late game, tá? Uma introdução ao jogo como um todo, beleza? A operação do jogo, gente, é online para 6 jogadores, tá? Então tem um co-opzinho aí disponível para quem quiser se divertir aí com um ou mais amigos. Só usar o co-opzinho dele, bem tranquilo, bem amplo até, né? 6 jogadores é um número que há um tempo não é utilizado, geralmente fica nos 4, né? Muito bacana nesse sentido, beleza? Vamos lá, galera, eu tô aqui no jogo, começando aqui entrando nas opções. Ó, são muitas opções, tá? Tudo bem detalhado. É o tipo de coisa que de início talvez você não olhe nada, jogue normal, depois é bom olhar com calma que você vai achar muitas coisas bem interessantes, tá? Muito detalhadinho, ó, em relação a idiomas aqui também, aqui em cima também dá pra trocar, só que tem que reiniciar o jogo, tá? Questão de som, né, volumes, etc e tal, tudo bem bacana. Certinho. Aqui opções de atalhos, né, pra você trocar os atalhos, os padrões e tudo mais. Tem jogabilidade tanto no controle quanto no teclado e mouse, tá? Só que não dá pra trocar durante o jogo, só que na tela inicial que você troca. Vou ver se eu consigo testar um pouquinho o controle com vocês, tá? Mas eu vou iniciar jogando no teclado e mouse. Aí aqui, gente, a gente tem informações da liga, né? Como se fosse as seasons do jogo, né? Cada uma traz uma novidade, aqui ele dá umas explicaçõezinhas do sistema, né, o que traz de novo, e vão acumulando esses conteúdos de certa forma, né? Então o jogo é muito complexo, justamente por ter tanto tempo, ter tido tantas seasons, né? Acaba que muitas coisas ele foi acumulando aí ao longo do tempo, então são muitos sistemas em função disso, tá? Como todo jogo, entre aspas, MMO, né, que tá muitos anos no ar, isso acaba acontecendo. E vamos lá, conectar. Ó, essa minha conta não tem nenhum personagem criado, tá? You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt.
Então, olha só, aqui a gente tem 6 personagens iniciais, 6 classes, né? Tem uma outra classe que é destrancada no capítulo 3, tá? Que é uma classe meio que super híbrida. Aí aqui a gente tem as classes mais arquetípicas, né? Seria aqui ele e ela, e os outros são classes mais intermediárias, tá? Entre os stats, né? Força, destreza e inteligência. E aí tem os híbridos, né? Força e destreza, inteligência e destreza, força e inteligência. Se eu não me engano, é isso. Eu não falei errado, seria isso, tá? Aí você clica no personagem. Né? Só qual que é o detalhe, gente? Todas as classes usam todas as habilidades ativas, tá? Tem acesso a todas as habilidades ativas. E todas as passivas na árvore, em tese, tá? Não sei se dá pra chegar em todos os cantos na árvore, que é uma árvore grande. Cada classe começa num canto dessa árvore, né? Especificamente, mas em tese seria isso. Só que tem uma coisa muito importante para se ter em mente com relação à classe, tá? Que tem um sistema de ascendência, ascensão, alguma coisa assim, não sei como é que foi traduzido em português. E aí cada uma das classes dessas iniciais tem 3 classes de ascensão para você escolher. E aí isso não tem como outra classe pegar. Tá? Então, para você especializar mais ainda o personagem, realmente a classe vai fazer diferença lá na frente. Por mais que, em tese, essas passivas, né, óbvio que tem uma diferençazinha, mas poderia chegar em todas passivas na árvore e todas ativas, né, as habilidades ativas você pode usar com qualquer classe, tá? Então seria muito interessante se você não quer perder tempo, não quer pegar a build pronta, como eu não peguei, beleza, mas pelo menos olha no site do Path of Exile quais são as classes de ascensão da sua classe e dá uma olhadinha, vê se te interessa, porque de repente você fala assim, eu quero jogar com Bárbaro de Whirlwind, você vai achar que esse cara aqui é o mais adequado, né? Mas a maioria das builds vai usar essa classe. Tá? A maioria das builds que vão usar, entre aspas, a skill do Whirlwind usam essa classe por vários motivos. Funciona com o outro? Funciona, mas talvez não fique tão otimizado quanto com esse, né? Então é uma coisinha para você ter em mente, tá? Justamente em função dessas classes de ascendência que são lembradas no capítulo 3 do jogo, se eu não me engano, tá? E aí, gente, aqui a gente tem a seleção de liga, né? Então a gente tem a liga Standard, tá? Modo padrão do jogo. Liga Settlers, que é essa liga atual, né? Que seria aí a Season atual, com sisteminhas dela específicos. E o Hardcore Settlers, e creio que seja aqui igual, mas no modo Hardcore, né? Que é especialmente para quem tá buscando placar na ladder, né? De estar na frente lá, faz toda a diferença, né? Aí tem alguns recursinhos aqui que você pode ativar para o jogo ficar mais difícil ainda, tá? Para quem quiser sofrer. Eu vou seguir essa aqui mesmo, que é a liga padrão, tá? Vamos lá, colocar o nome do personagem. Pode colocar número. Qual classe que eu vou começar, gente? Eu acho que eu vou com uma classe mais padrão. Mais simples, tá? Qual que é a questão que é muito importante em relação ao primeiro personagem? Você vai atacar ou com dano de arma ou com dano mágico, vamos dizer assim inicialmente, certo? Dano de arma, skills com dano de arma escalam com a arma. Skill de magia não escala diretamente com a arma, escala mais com o próprio nível da magia, por assim dizer. Então, de certo modo, acaba sendo mais fácil você manter o seu dano com magia do que com arma, que você sempre tem que ficar trocando com uma arma melhor, né? Obviamente, se você pegar uma arma muito forte, pode ser que fique mais forte do que uma magia proporcional. Mas, no geral, é mais fácil, eles dizem, né? Com magia. Eu não joguei com personagem de magia ainda, tá? Então eu vou estar testando com vocês. Pretendo jogar o capítulo 1 inteiro, tá? Vamos ver se vai ficar um vídeo muito longo, que é a minha especialidade, né? Ó, cliquei aqui, vamos lá, jogando no mouse, tá? Por enquanto, o controle não vai funcionar. Botão esquerdo você clica para andar. Ó, dá pra pular tutorial, mas eu vou deixar aparecendo. Eu cliquei, já equipou uma arma e abre o inventário, né? Tá equipadinha aqui a varinha, tá? Shift, clique e vai atacar parado, né? Aquela coisa. Ó, vai ter uma classe, posso rolar. Não pretendo ler, tá, gente? Vai ser muito textinho. Ó, primeiro inimigo, cliquei nele, botão esquerdo, matei. Dropou o que, gente? Uma skill, tá? Então, vou clicar aqui, eu vou apertar aí para abrir o inventário. Ó, gema de habilidade. Né? Habilidades para serem encaixadas em sua arma. Ele mostra um videozinho encaixando, né? Então, eu vou clicar com o botão esquerdo. Eu vou clicar aqui, eu tenho 2 soquetes azuis na minha arma, né? Cliquei, já está equipada aqui embaixo, ó. Então, quando eu der o botão direito, vai usar ela, tá? E vai gastar mana. Né? Aí você vê o dano ali, ó, DPS, dano 10 a 15, tal, chance de incendiar, né? Vamos lá. Tá, posso segurar o Alt para pegar os itens, né?
Deve ter uma forma de não ter que não precisar segurar o Alt, de ficar sempre segurado, mas ou vai ser um botão no teclado, ou apertar 5 para restaurar mana, ele já deu a dica, né? Vou usar essa poção. A poção, gente, ela recarrega a carga sozinha, tá? É um sistema bem diferente, geralmente quando você mata inimigo, tá? Ó, usei uma carga. Vocês vão ver que já já essa carga vai recuperar, tá? É algo que ficou bem legal na prática, né? Suporte, vamos clicar isso, já já olha, vamos matar esses bichos primeiro. Vamos lá. Ah, esse aqui é uma gema de suporte, muda o poder, comportamento e custo de mana das habilidades. Então vou clicar aqui com o botão esquerdo. E vou, ó, você pode ver que ela vai mostrar ali, ó, habilidades suportáveis ali em cima à esquerda, tá? Então a bola de fogo suporta ela. Isso aqui dá um monte de coisinha esquisita aí de stat. Vai causar mais dano, né, com fúria arcana e tal, então vamos equipar. Em tese vai fazer gastar mais mana, ó, 7 de mana. Vou botar o botão direito, 6 de mana. Aumentou em 1 o custo de mana, tá? Então é uma das graças do jogo, é justamente isso. Você poder equipar várias habilidades ativas. Ó o buff aqui do arcano ali em cima, ó. Por ter equipado esse suporte. É um sistema esquisitaço, tá, gente? O fato de você poder equipar, né, as gemas nos itens e tal. Muito estranho, mas funciona bem. Só é chato quando você fica trocando de item, que não vem os slots da mesma cor. É chatice, né? Tem como contornar isso? Tem. Tem várias formas de você trocar os sockets de um item e tal. Especialmente lá na frente você vai ter esses recursos, né? No início você mal vai ter, não compensa gastar. Mas é chatinho. Dando umas lagadinhas aqui. Minha internet é bem ruim, tá? Pra jogar um jogo assim. Ó, o cara vai tirar a espada e vai recuperar a vida. Tirou a espada dele mesmo. O personagem à distância sempre dá pra fazer essa gracinha de sair correndo, né? Ó, reparem que eu consegui esquivar do ataque dele completamente só andando pra trás, ó. Né? Tem o tempo da animação. Passei de nível. Ponto de habilidade, aperte P. Já aperto. Só matar essa galera aqui pertinho. Foi. Então, vamos lá. Ué, então não tá deixando eu ir aqui. Tá obrigando eu a gastar o ponto de passivo, ou pelo menos abrir o P, né? Vamos clicar aqui. Gente, essa é a árvore de habilidades passivas, tá? E quero mostrar pra vocês, eu dei um zoom out aqui no scroll. Cada classe vai começar num desses locais, tá? Então aqui começa a classe de força, aqui começa a classe de destreza, aqui começa a classe de inteligência. Aqui o de força mais inteligência, aqui o de inteligência mais destreza e aqui o de força mais destreza. Por isso que eu falei que dá pra ter acesso a tudo, né? Essa aqui é a classe lá que eu falei final, que começa no meio, né? Que ela tem acesso a todos os locais aqui, fora essa partezinha dela. Tem busca, tá? Pra você poder filtrar pra um stat específico, né? Por exemplo, se eu quero fazer um personagem de summon, tá? Vamos ver como é que chama, lacaio. Que chama lacaio, certo? Então vou colocar aqui, ó, lacaio. Ó, reparem as que estão piscando. Tudo isso aqui vai ser bônus de lacaio, tá? Vai ter lacaio na descrição, né? De uma forma ou de outra. E eu quero mostrar pra vocês. Tem umas árvores específicas. Isso aqui é uma árvore de defesa de lacaio, tá? Então, ó, tudo que eu entrar aqui vai ser relacionado a isso. E quando eu gastar aqui, eu vou poder gastar um ponto na maestria defensiva de lacaio. E eu vou escolher uma dessas opções aqui nela, tá? Outra questão importante, tem algumas que estão meio que fora, ó, que são essas grandinhas, né? Que elas também têm umas coisas bem peculiares, bem diferentes, né? Então meio perdidinhas na árvore. Então é bem interessante dar uma olhadinha nelas, que elas costumam ser bem definitivas de build, né? Elas costumam dar uns bônus bem únicos, tá? Então é isso, é um local que você vai gastar umas boas horinhas olhando, né? Então é bom ir se habituando, né? Se você seguir um guia é mais fácil. Não acho legal de primeiro personagem seguir guia, mas fica a seu critério. Eu particularmente gosto de desbravar o jogo, né? Mesmo fazendo cagada. Dá pra dar respec depois? Dá com muita restrição, tá? Você ganha pontos de restituição, né? Em algumas missões secundárias. Tem um itemzinho que você consegue farmar pra você gastar também nisso. Então assim, é chato, né? Dar um respec grande é bem chato. Às vezes é mais prático começar o segundo personagem mesmo. Ou realmente já começar de início. Outra coisa importante, tá vendo esse slot aqui, ó? Encaixe de joia. Então na própria árvore vão ter uns slots de joia, que você equipa um item aqui que vai dar bônus passivos, e às vezes é uns bônus que afetam até as passivas ao redor. E tem uns 3 tipos de encaixe, tá? Ó. Tem esse aqui que é joia grande, que dá uns bônus muito loucos. Acho que tem mais algum outro tipo.
Esse é só o básico e esse. Enfim, tô meio perdido aqui. Pelo que eu sei é isso, tá? Então vamos lá. Se eu for, por exemplo, seguir a parte de dano de lacaio, né? Eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó. O primeiro ponto que eu tenho que gastar aqui é aqui, tá? Porque a minha classe começa aqui. Esse aqui são os meus stats, tá? Inteligência, ó, o que faz. Força, o que faz, né? Força da vida e dano corpo a corpo. Destreza da precisão, que é para acertar ataques físicos, né? De ataque à distância ou ataque corpo a corpo. E chance de evasão. Inteligência da mana e escudo de energia, tá? Que é uma outra layer defensiva que a gente tem aqui. Então eu vou começar o primeiro ponto gastando aqui. E vou aplicar. Tá? Só tinha um pontinho para gastar. Foi isso aí. Meu level. Tá? Viagem para a cidade. Ó, tem umas moagens aqui de escavação, né? Que eles ficam falando aqui. Como jogo online, né? Tem essas chatices. Aqui é um lugar para você ver lore, tá? Blá, blá, blá. O escassachê. Ok. Aí vamos lá andando. Ó, aqui é o negócio de waypoint, né, pra você teleportar. Aqui você vê quests também, tá? Essa é uma quest que eu completei. Essa é uma quest, ó, que vai estar aqui dentro do local, tá vendo? Nesse mapa que eu tô mesmo, né? E aqui você vai abrindo o mapa e vendo os locais, nas próximas zonas, assim por diante, tá? Aqui é um local que eu vou poder teleportar pro refúgio pessoal lá no Ato 2. Tem vários teleportes que vão ter aqui depois, tá? Como eu falei, ao longo dos sistemas que foram sendo liberados, né? Ó, as quests aqui em cima. Não vou ler nada, tá, gente? Tem que comprar e vender todo mundo, já eu falo disso, é esquisitaço também. Ó, esse é o cara que vai me dar a recompensa da missão. Então, olha só, as missões iniciais, principalmente, elas costumam dar habilidades, né? Gemas de habilidade de recompensa. Então é bem interessante olhar com calma. Eu vou querer um Summon. Cadê o Summon aqui? Evocar zumbi. É essa jossa que eu vou pegar. Vamos lá. Peguei. Qual que é o detalhe? Eu consigo aqui, eu precisaria de um soquete azul, certo? Ou vou ter que tirar o suporte de Fúria Arcana aqui da minha habilidade, ou colocar algum outro item que tenha soquete azul como esse aqui que não está identificado. Vamos identificar ele. O botão direito aqui, botão esquerdo. Identifiquei, equipei e coloquei a gema. E aí, ó, tá aqui. Tá no botão do meio do mouse, né, parece. Vou colocar aqui no Q para ficar mais fácil de usar, tá? O do meio não é muito legal no meu mouse, não. Esse cara aqui, gente, Kingsmarsh, é uma das coisas dessa season, né, por assim dizer. Que é uma cidadezinha que você vai melhorando. Lá está o de Kingsmarsh, tá? Tem todos os sisteminhas dela específicos, põe os caras pra minerar, pra pegar sei lá o que. E aí ela faz dropar gold, tá? Que é uma moeda só usada lá. Gold não é usado aqui pra vender item e comprar item, tá? É o negócio mais esquisito ainda do jogo, é a economia dele. Vou mostrar pra vocês, tá? Eu tenho essa armadura, vamos vender ela, ó. Vou vir aqui. Vender. Vou dar shift clique, Ctrl botão esquerdo, ó. Eu vou ganhar isso aqui pela armadura, tá? Então a moeda do jogo é isso aqui. Na verdade, isso aqui é como se fosse uma fórmula. Certos itens que eu jogo que geram outros itens. Enfim, é um negócio esquisitaço, tá? Essa parte de moedas do jogo, realmente você tem que estudar, não é nada intuitiva. Leva um tempinho até entender. De início eu vendia tudo de qualquer jeito, né? Agora que eu cheguei no late game no meu outro save, que eu comecei a prestar atenção nisso pra ter acesso a certos recursos, certas coisas que eu não tava conseguindo pegar, né? E o comprar itens, ó. Vai ter aqui as coisas. Repare, orbe da transmutação, tá vendo que tudo que pede, nada vai pedir dinheiro, tá? Tudo vai pedir essas coisinhas que são consumíveis, né? Efetivamente. Né? E como eu só tenho 2 pergaminhos de sabedoria, ó, tem coisa que vai custar pergaminho de sabedoria, eu posso comprar, tá? Repara aí que a mesma wandzinha, ó, pode ter soquete diferente, ó, uma com 2, uma com 3, né? É uma com cor diferente, ó, verde, não só azul, né? Geralmente coisa de inteligência vai ter mais soquete azul, tá? Então tem essas coisinhas. E esse aqui, ele é um item que é superior, né? Por isso que tem esse bônus aí de dano extra, né? Um daninho um pouquinho mais alto, tá? Aí tem os itens com slot azul, ó, com raridade, né? Azul. Aí eles vão gastar 2 pergaminhos de sabedoria para comprar, não é só um, né? E assim por diante, tá? Mas não vou comprar nada aqui. Anéis, amuletos, larga a mão. Beleza? E aí, não vou estar entrando em Kingsmarsh, tá? Vamos entrar aqui na costa. Vamos lá. Então, ó, vou apertar o Q, não vou conseguir usar, tem um corpo, né, de um bicho. Providenciei os corpos. São 3 zumbis? 3 zumbis que eu posso invocar. É isso, máximo de 3.
Aqui em cima tá aparecendo os zumbis ali, ó. 3 zumbis. Ó, a gema passou de nível, eu tenho que subir o nível dela, tá? Já eu mostro isso em detalhes. Só matar essa galera aqui. Ó, morreu os zumbis tudo. Invoquei. Esses itens que eu tô deixando de pegar. Ó, equipou o escudo. Vamos lá, gente. Gema, clique para subir de nível. O que é importante mostrar para vocês? Subir de nível vai deixar a skill mais forte. Só que vai aumentar, às vezes, o custo de mana, vai aumentar o requerimento de nível e stats dela, tá? Então é algo que nem sempre vai compensar. Vai depender, assim, geralmente compensa. Mas pode acabar atrapalhando a sua build. O Tab vai abrir o mapa, vou colocar ele aqui no meio, né? Geralmente eu jogo assim. Tem umas opções de transparência e tal, né? Pra não atrapalhar tanto. Esse summonzinho é um zero à esquerda, né? Mas pior sem eles, né? Não tem skill de dodge nem nada, tá? Precisa de uma skill ativa de teleporte ou algo assim. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o M, apertei errado. Eu não sei os botões, aí já dou uma olhada ali. Eita. Esse é um cara que dá hit kill em todo mundo. É um saco esse cara, velho. Essa skill dele aí. Você pode usar poção, você não sobrevive. Os summons ajudam a atrapalhar ele. Ó, dropou os itens amarelos, primeiros itens amarelos, né? Nada útil, com certeza. Vamos equipar a luva. Vamos lá. Vê que a Fireball às vezes acerta mais de um inimigo, né? Bem legal. Ó, passei de mais um nível. Tô seguindo ali a parte dos lacaios, né? Não vai fazer milagre de começo, mas... os summons dão uma ajudadinha legal, né? Piores que sejam. Fale com Jono Vikings March. É outra missão, acho, né? Ó, a próxima missão que eu tenho é nessa área aqui, tá? Mas dessa área vai para 2 áreas. Então eu tenho que ver para ir na área certa. Perdendo tempo andando aqui à toa, para variar. Compensa explorar 100% dos mapas? Não, gente. Uma coisa que eu notei, assim, a minha primeira zerada, que foi esses dias atrás, eu fiz tudo, andei muito nos mapas, fiquei meio perdido até. São 10 capítulos, né? Então é muito grande até a campanha dele, efetivamente. Cheguei a levar, assim, eu acho que deu quase umas 30 horas pra zerar, tá? Mas realmente eu demorei demais porque eu queria explorar todos os mapas. Eu acabei ficando no nível muito alto também, perto do nível da campanha. Não foi fácil por conta disso. Meu personagem era muito ruim. Mas deu pra zerar. Deu pra chegar ali no início do late game, né? Começar a avançar, mas tá meio puxado, entendeu? Tá meio puxado, tá meio devagar, né? Como eu não segui build nem nada, fiz muitos erros. Aqui é um negócio que é uma missão que tem a ver, do Minério Estranho tem a ver com King's March, tá? Então é algo novo também. Ó, você tem que destruir essas paradinhas aqui. E fica fazendo nascer inimigo.
Vou invocar mais um. Inventário bem cheio já. Tinha um amarelo aqui. Nem sempre vai compensar, né, gente? Mas no geral, sim. Vai ser melhor do que... Ó, tem até item, tem até poção de outras raridades. Só que eu não tenho mais negócio pra identificar, tá? A frequência de caimento desses itens vai aumentando, tá? Lá na frente cai 2, 3 de uma vez até. Porque você acaba usando eles como moeda pras coisas, né? Ó, dropou um aí. I need more mana. Ó, ali vai ter waypoint. Vamos lá. Acho que eu vou voltar pra cidade. Aproveitar que eu peguei o waypoint, né? Tem scroll de portal também, tá? Tem todas essas paradas. Ó, sempre vai ter o player cabuloso aí. Vender itens, vamos lá. Ó, tem um escudo de inteligência aí, parece. Não tô conseguindo equipar por que será? Vende o arco, vende essas paradas. Vende essa poção também. Ó, tem um bastão aqui, por enquanto eu vou vender. Deixa eu ver aqui. Teria que identificar. Ó, eu equipo isso. E vai me dar escudo de energia, né? Uma build mais defensiva. Ou eu equipo o bastão. Cajado, né? Acho que eu não vou equipar não. Vamos assim mesmo, vamos de varinha. Ou vamos ver emoção. Ver emoção. Ah, ver um troço nada a ver. Não vou nem equipar. Se tivesse dano de minion, coisa assim, eu usava. Né? Ó, tudo isso aqui são as moedinhas do jogo, olha, gente. Aí você vê, ó, isso aqui identifica item. Isso aqui vai virar um item quando juntar 20 deles. Esse aqui, ele reforja a cor dos encaixes. Então eu consigo mudar essas cores de um encaixe de um item. Não gaste esse item inicial, tá? Não recomendo. Falei que eu vou falar com esse cara aqui e fala aqui, clicar aqui, certo? Vamos lá. Vou tentar mostrar bem rápido isso aqui, porque no início não vai dar, nem dá pra mostrar muito. Pergunte em King's March. Ok. Aí vai me dar umas missõezinhas aqui, ó. Pergunte na taverna, fale com Fausto. Ó, esse cara recruta pessoas. Aí, por enquanto nenhuma. Esse aqui você pode vender item. Dá pra comprar especialização com dinheiro também. Fazer umas trocas monetárias. Onde você oferece item por outro, mas tem que ter nível mínimo, né? Pra isso. Agora ele vai mandar. Vou falar com o recrutador de novo. Always a pleasure. Oh, it's not the most for a brighter King's March. Well, farewell. How goes the adventure? Well, Vai ter depois construções aqui, tá? Várias coisas. Tem toda uma progressãozinha própria aí. oh, good. More work. Falou pra eu clicar no martelo na taverna. Vamos lá, que eu não fiz isso. Tem uma pessoa andando com os zumbis na cidade de boa. Aí, aqui. Ó, vou gastar 5 de ouro e destravar rank 1 de recrutamento. Pronto. Aí o rank 2 já gastaria isso tudo. Ó, recompensa. Ctrl clique. Recrutamento. Agora ele tá mandando o quê? Contrate um recruta falando com o Ralph investindo ouro. Vamos lá? Vamos pegar um minerador, tá? Ó, ele vai custar 17 e vai ter um salário de 6 de ouro por hora. Contratei. Ó, gerenciar cidade, você vai ver aqui os lugares que vai ter depois, né? As pessoas aqui. Pode adicionar dinheiro aqui. Né? Ó, vou adicionar todo o meu ouro aqui, que é 43. Adicionei o ouro para King's March. Mineração, vamos lá.
São duas coisas que vai ter de início, tá? Algum bichinho louco aí. 10 aqui. Próximo não tem o nível. Aí eu vou clicar aqui. Ó, posso colocar 3 trabalhadores. Tem esse minério que eu peguei lá, aquele lugar, né? Que eu matei os inimigos lá, que liberou isso aqui. E ele vai minerar pra mim esse minério, tá? Basicamente isso. Ele vai minerar 5. Ele tem marcado, né? E vai vir pra cá. Não vai minerar mais que isso, tá? Só você continuar jogando e destrancando aquilo lá. Jogando. Fala com o cara pra receber uma recompensa. We are now in a position. Mais um pouquinho de dinheiro. Return soon. Agora tá mandando ele lá embaixo falar de exportação. Vamos lá. Hello. Hello. Name's Tujin. Aí aqui tem vender itens. G'day. Tem um negócio aqui dele, ó, que desbloqueia. Tem que ter minério, tá vendo? Então não consigo ainda, tá? Só quando o minerador minerar ali o dinheirinho, né? As moedas. Eu vou conseguir gastar as moedas pra destrancar ali a exportação, tá? Por hora seria só isso, tá, gente? Aqui tem um NPC de fazenda, né? Produz coisas aqui sem gastar nada, efetivamente. Aqui tem 2 NPCs. Tem um para transformar, derreter barras de minério, né, em barras. E tem um para encantar itens, alguma coisa assim. Não sei qual é o nome correto, tá? Mas efetivamente King's March vai ser isso aqui. Aí você vai passando de nível, vai contratando mais gente, vai subindo de nível a cidade, né? É um local para você, basicamente, gastar esse ouro que você vai estar farmando, né? E adquirir itens, adquirir uma progressãozinha fora daqui também, por conta disso, tá? Bom, vamos lá. King's March, acho que é isso. Aí tem 2 locais aqui para eu ir. Vou atrás dessa missão, que eu acho que vai ser aqui. Ó, vou entrar nela e vou clicar para ver se eu acertei. Ó, acertei. Tá vendo que o laranjinha, né? Não tá para lá, tá para cá. Então, é aqui que é a missão. Tem que encontrar esse baú de remédio que vai estar aqui. Ó, tem painel de ajuda também. Ó, inimigo raridade azul, né? Esse é um pouquinho mais forte. Ó, acabou meu escudo, tá arrancando minha vida. Meus zumbis tudo foram pro saco, ó. I need more mana. Prontinho. Ó, aqui eu vou conseguir mais daquele minério, tá? Ó, tá quase poupar as gemas, né? Então ali, ó, XP delas. Much clutter. Ó, já tô cheio já de porcariada. Vamos ver. Repara que tem armaduras que só dão armadura, que deu armadura e evasão, que deu armadura e escudo de energia. Tem todas as variantes, tá? Das partes mais híbridas às menos híbridas. Eu vou tentar focar em colocar coisa que dá escudo de energia, né? E, supostamente eu vou ter relativamente bastante por ser um personagem de inteligência, tá? Geralmente as coisinhas que tiver azulzinho aqui, né, de soquete ou azul, ou tem soquete vermelho, tá vendo? Você consegue ver. Geralmente os itens de soquete azul, né, no geral vão ser os de inteligência. No geral, tem exceções, mas é a tendência, né? Passei de nível, né? Vamos lá. Ó, agora eu vou buffar os lacaios. Bem pouquinho, né? 5%, 10% não é nada. Mas vai somando com o tempo, né? Aí vai dar diferença quando for um 100%, 50% dá diferença. O lance da poção funciona muito bem, né, gente? Você vê que sempre tem carga de poção. Então é um jogo que eu não tenho dó de usar poção, sabe?
Você só vai ficar sem carga de poção se você estiver gastando muitas cargas pra matar um inimigo, sabe? Isso ficou bem legal. Ó, baú de remédio. Esse era o item que eu precisava, tá? Compensa continuar explorando isso aqui? Provavelmente não, tá? Poderia usar um portal pra voltar pra cidade? Poderia. Mas como eu sou pobre aqui no começo, eu acho que é muito muito luxo você gastar um scroll de portal. Que eu nem tenho, eu tenho um, tá? Porque é uma moeda, né? Então, de início, eu não gosto. Eu prefiro... Tem duas formas, ou você desloga e troca de personagem, tá? E aí logo em seguida vai voltar na cidade. Ou você vai andando até o waypoint aqui que estiver próximo, né, e teleporta, tá? É o modo pão duro esse aí. Eu particularmente uso bastante. Então vamos lá voltar pra cidade. Vou voltar porque deve dar uma geminha já de recompensa, né, talvez. Algumas quests dão atributos extras, tá? Então, ó, essa aqui vai dar um frasco, tá? De vida, de mana ou frasco de mercúrio que aumenta a velocidade. Esse aqui, em geral, adora ele, tá? Aí me deu uma skill também. Chance de envenenar. Convocar fantasma. Interessante, interessante. Tá, eu vou pegar... Eu tô na dúvida se eu pego o chance de envenenar. Que vai dar dano de caos pros meus zumbis. Ou se eu pego essa que vai invocar fantasmas. Esses bichinhos, cara, fazendo barulho. É um saco. Chance de envenenar tá legal, mas é verde, né? Eu teria que ter um... Aí qual que é a questão? Tem que ser um slot que faça isso, tá? Que ligue. Não é só ter dois azuis aqui pra buffar, tá? Então, ó, eu posso buffar aqui. 2 azuis. Ah, eu vou pegar Convocar Fantasma porque o outro é verde. Eu teria que ter um item com azul e verde ligado. Muito difícil. Vamos pegar do fantasma, tá? Então põe o fantasma aqui. Põe o zumbi aqui do lado. E aí automaticamente o meu zumbi agora vai invocar fantasmas, tá? Chato. Prontinho. Take care. Ó, mais missões. So, you managed it. Got a job for you. Uma coisa que eu não mostrei, tá? Tem stash pessoal aqui, tá? O baú, né? São 4 abas que você tem. Mais abas como? Só comprando, tá, gente? O jogo é grátis. Toda a parte dele de compra, né? De dinheiro, basicamente vai ser isso. Ó, tem os lugares para passar de nível aqui, as skills. E, ó, a próxima missão é lá na frente, ó. Essa aqui é lá em King's Marsh, né? Que eu tenho que falar com um carinha aqui pra teleportar pra lá. E essa aqui é a próxima missão. Vamos lá, então vou teleportar aqui. Avançar uma zona aqui. Reparem que os zumbis morreram porque eu tirei a gema deles, né? Aí os zumbis estavam comigo, morreram. Vou matar o sapo. Tá aí. Por enquanto só. Invoca até... Não, 5 fantasmas, 3 zumbis. Ok. Ah, eu odeio esses bichos, velho. Nossa, são chatos pra caceta. I need more mana. Ó, já ficou um monte de zumbizinho aí. Já virou uma galera de summon, né? Encontre um uso estranho pro glifo. Só que esses summonzinhos são temporários, tá? Eles duram 15 segundos, parece. Só que fica bem legal, né? Um summon que invoca summon. Mais um nível. Class will serve. Eu não vou equipar só pra ter escudo de energia, não. Larga a mão. Vamos lá. Mais um aqui. Ó, vai ter um troço desse pra interagir. Tem que usar a poção 3 que eu esqueci, gente.
Ó, mais 6 minérios. Vou tentar não pegar tudo esses brancos, porque senão eu vou ficar cheio, né? Correr, vamos. Ó, usei a poção. Acho que é isso aqui. Aqui, ó. Ó, vai ter um teleporte aqui, ó. Apertei o 3. Vamos clicar aqui. Ó, esse é o local... Não é o local da missão que eu preciso ir, tá? Eu tô indo pra outra área. Tá falando pra pegar recompensa na cidade. Vamos lá? Vamos lá. Ó, outra recompensa. Detonar morto pra fazer explodir, né, o corpo dos bichos. Convocar espírito furioso. Eu vou pegar isso aqui. Eu tenho onde equipar? Tem slot azul também aqui. Beleza. Tá. Deixa eu ver se eu posso colocar aqui no lugar da bola de fogo. Ou não, né? Não, vamos pôr no W. Só que dura 5 segundos, então... Eu acho que não faz nem sentido. Eu não vou usar a bola de fogo mais, né? Se dura tão pouco tempo. Vamos colocar o botão direito no lugar da bola de fogo. Pronto. Aí se eu clico aqui, eu consigo colocar aqui, ó, no botão direito. Opa, ver outra coisa. Teleporte gélido, vamos lá? Peguei? Peguei. Tá? Teleporte vai ser bem legal também, né? Teleporte, vamos colocar aqui. Vamos ver aqui. Luva eu vou manter a minha porque dá stats, né? Varinha, não tô pensando em usar ela agora. Só por conta dos engates dessa, tá? Vamos vender, vai. Tipo, só se ela desse um stat muito bom. Mais um pra todas as gemas. Magia de fogo, legal, legal. É boa pra caramba pra você usar Fireball, né? Esse aqui é de fogo também. Então vamos lá, vamos fazer isso então. Vamos trocar aqui. Ah, é um saco, não dá pra... Pronto. Aí eu tiro esse e coloco aqui. Só que aí vai ficar sem essa outra gema aqui, tá? Porque não vai ficar ligado, né? Não tem nem a mesma cor. Vamos assim mesmo. E aí, então ela fica nível 2, né? Legal. Posso vender esses dois, mas eu não vou não. Vou colocar aqui na stash. Ctrl o botão direito, joga lá. Tá? Aí qual que é a questão? Eu vou ter uma missão que é aqui. E aqui deve ser o local principal, tá? Aqui deve ser um local secundário para fazer essa missão. Compensa eu voltar ali atrás e tentar achar essa entrada? Se eu quiser fazer essa missão secundária, compensa. Mas eu acho que eu não vou fazer, tá? Acho que eu não vou fazer. Ó, o E é o teleporte, onde eu coloquei. O W é o summonzinho que dura 5 segundos. É legal que é tipo um nuke de summon, né? Eita, esses bichos não deixam corpo pra eu invocar zumbi. Basicamente isso. Aí se deixou. Ó. O teleporte é o E. Teleporta a parede? Parece que não, né? Parece que não. Tá. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Teleporte no W. Tem que clicar aqui 3 vezes.
Ó, tem um cooldownzinho. Aí eu posso usar tanta poção aqui no 3 pra correr mais, quanto a skill do teleporte, né? Se você quiser rushar. When I'm ready, unlock the door. Gente, muito legal esse skill do... Ó, fui congelado. Tipos de dano, gente. Tem dano de gelo, dano de fogo, dano de choque, são os elementais. Tem dano de caos, que é a resistência mais difícil de você conseguir, o tipo de dano mais raro, por assim dizer, pelo menos no início do jogo, na campanha é. E tem dano físico. É só isso, tá? Bem simples. Eu acho que todos os danos vão se encaixar nesses tipos, mas posso estar enganado, né? I need more mana. Esse summonzinho é muito legal. Pior que assim, eu poderia inverter e colocar ele pra gerar pra mim os summon fantasma, sabe? Como que eu faria isso? Pouca diferença. É só no lugar do evocar zumbi aqui, eu vou colocar o espírito furioso. Tem que ser aqui, ou aqui em cima, né? Vamos fazer aqui em cima então. Tira o convocar fantasma, pronto. Aí agora não é o zumbi que convoca fantasma mais. É essa skill. Como eu spamo ela, né? Ela ataca várias vezes, em tese vai convocar mais fantasmas. Ó, aqui já vai ter um local para outra área. Vamos ver. Ó, tem as skills para upar aqui também. Deixa eu ver se eu tô indo certo. Tô. Ah, peraí que eu passei de nível, né? Passei de nível de novo, nem tinha visto aquela hora. Terminando esse combate eu já gasto. Muito legal ter um Nuke que usa Minion. A prática é isso. Ah, é legal que escala com casting speed, né? Mas torra mana. Bem divertido. Algum corpo aqui tem. 3 zumbis ainda. Tá, vamos lá. Aí vou gastar aqui. Aí eu posso vir pra cá pra pegar essa parte defensiva. E não é tão útil de começo. Posso vir pra cá que vai aumentar a vida, aumentar dano, aumentar o número de zumbi, ó. Zumbi esqueleto. E vir aqui que é a parte ofensiva. Aumenta a duração, né, dos que são temporários. E dano. Aí eu decidi pra que lado ir, né? Lembrando que pra cá é destreza, pra cá e pra baixo vai ser força, né? E efetivamente vai ser isso. Mas ainda meio híbrido a princípio. Ó, esse aqui é de lacaio. O lacaio explode quando a vida tá. Então se eu quiser que os lacaios explodam quando estão morrendo, né, teria que vir aqui, já teria ela.
E aqui, resistência e vida de lacaio, ó, legal. Muita coisinha. É, eu acho que eu vou pra lá. Pra eles explodirem. Eles... barra de XP aqui embaixo. A interface muda bastante no controle, tá? Não é exatamente igual, não. Muda a posição de tudo. Não tem nada, vambora. Às vezes teria algum inimigo, teria uma chest, mas larga a mão, vambora. Não vai, não teleporta, cara. Não teleporta. Ó, 10 da caveira. Mais 5 do outro, mais 3 do outro. Espera que morreu os zumbis. Legal demais, né? Ó, acho que a missão era essa, né? Pelo visto. Aí, novamente, ou eu teria que ir andando até o waypoint, ou eu vou fazer isso aqui. É o cúmulo da pobreza, né? Jeitinho brasileiro. Extremo. Vovô caranguejo. Ó, habilidade, ponto de passiva. Stay sharp out there. Mais ponto de passiva. Então, gente, tem muitas coisas que são interessantes de ser feita, né? Aí, qual que é o detalhe? Se você sair upando fazendo uma missão secundária, todas, como eu fiz quando zerei a primeira vez, você vai pegar todas as passivas. Se você quiser consultar um guia para saber quais missões secundárias fazer, as que dão as melhores habilidades ativas, as que dão passivas, recompensas boas, também pode ser um caminho, né? Então tá, vou vir para cá e pegar essa parada aqui, certo? Compensa? Não sei, mas eu vou. Ó, repara que sumiu o meu filtro que estava aqui, né? Que era de lacaio. Vai ficar piscando, né? As skills de lacaio. Ó, tem coisa de lacaio até aqui no canto. Tem aqui pra cá também. E pra lá não. Pra lá tem só isso aqui que fala de lacaio, mas... precisão de lacaio é igual a sua. Então se você tem precisão alta, os lacaios têm sua precisão. Legal. Não é o meu caso, né? Então possivelmente eu vou estar fazendo isso aqui e vir pra cá, né? Realmente, eu vou tentar aqui pegar as coisas de lacaio. Dá pra pegar tudo de lacaio? Não, vou pegar coisa de defesa também, tá, gente? Mas eu vou ser meio louquinho aqui. E tentar focar só em pegar dano de lacaio. Regeneração de vida. Vamos ver o que eu consigo fazer. Vou vender essas paradas que são amarelas, mas... ó, requer destreza, requer força. Uma luva de evasão e tal. Não, larga a mão. Vendi. Goodbye. Que mais? Vamos ver aqui. Ó, tem essa missão agora ali. E não dá pra teleportar em um lamaçal. Vou teleportar na costa. Vou andando pro lamaçal. Será que eu faço essa missão? Sigo pra cá. Vambora, né? Deixa essa secundária pra trás. Vambora.
Tá, aqui, qual que é o esquema mesmo? Eu preciso achar um local que vá para outro local, sem ser profundeza inundada, tá? Pra cá não é, então... Mas é aqui dentro. Eu vou tentar pular umas secundárias pra ver se eu completo o vídeo em menos de 3 horas. Porque senão vai demorar umas 3 horas. Eu vou tentar fazer em menos tempo. Fora os comentários, né, tudo, que ainda faz demorar também. Mas eu acho interessante, especialmente numa primeira jogada, eu particularmente gosto de fazer tudo possível, sabe? Demorar, assim, sem pressa de chegar no late game. Curtir o jogo, né? Depois que você já zerou uma vez, beleza, aí nas próximas você rusha. Mas eu particularmente prefiro jogar assim. Acho que a melhor forma de aproveitar um jogo mesmo é isso, né? Senão você sai correndo pra chegar no late game, aí você perde, né, a graça. E nunca vai ter mais graça aquela parte inicial, né? Tem umas coisas feias, hein? Jesus. Passiva. Agora aqui tem que invocar meus zumbis. Galera que upa bem, nem para pra matar esses bichos, saca? Só mata bicho que é mais raro e tal, né? Que pode ter um drop melhor. Mas eu não curto tanto jogar Diablo-like assim, não. Eu gosto de matar tudo que aparece. Devo estar no lugar certo, né? É muito melhor que o Fireball isso aqui, cara, porque ele continua matando, né? Você joga em qualquer lugar, você não precisa mirar. Muito bacana. Ó, totem, também tem build de totem, tá? Essas paradinhas. Mais voltado pra força. Inteligência junto, né? Em geral. I need more mana. Mais um anelzinho. Ó, já tô cheião de novo. Põe aí o anel que eu tava sem. Chifre de cabra é uma varinha. Aqui tá, ó, um de cada cor, legal. Aqui daria pra ter pego aquele verde lá e colocar, né, na skill. Mas por hora, só isso aqui. Dá o teleporte só aqui. Dá pra colocar 2 varinhas? Dá, tá? Ele ataca com as 2 juntas? Não, geralmente ele vai intercalar, tá? Uma arma é outra. Um outro skill que vai atacar junto, tá? E tem 2 slots de arma, né? Se você quiser alternar aqui rapidamente, ó, com X, tá? Trocar de conjunto e tal. Tipo arco, flash e arma. Dá, compensa? Não sei, acho que não. Acho que vou trocar de armadura, né? Também. Vamos lá que eu tô rolando aqui.
Se desse pra eu colocar um totem que invocasse esses bichinhos, ia ser muito legal. Porque eu jogava o totem e podia ficar andando, né? Talvez dê pra fazer isso, viu? Com skill de suporte. Vamos ver se eu vou ter essa chance. Mas tem skill de suporte que permite que caste magia pra você. Você não precisa ficar castando ela sozinho. Detalhe importante, gente. Esse jogo não tem negócio de mostrar dano, tá? Joguinho velho. Os devs não quiseram fazer. Quem sabe no 2, né? No 1 não temos. E finalmente, vamos ver se vai acontecer de explodir. Ó, deu até uma conquista, né? Reparem que usar uma poção já mal tá recuperando, né? Que essas poções iniciais são muito fraquinhas pra mim já, né? Pelo menos na mana. E na vida também. Aí vão ter outras raridades de poção dos tipos, né? Que recuperam mais. Ai. Ó, frasco de mana grande. Beleza, vamos lá. Vai recuperar 90 de mana. Esse aqui recupera 50. Ah, ele recupera instantâneo, mas recupera menos. Não gostei não. Vou vender. Tem seus usos, né? Mas gostei. Ó, posso upar as gemas. Pegar. Eu gosto de pegar anel pra vender porque é só um slot, sabe? Olha que legal esse bichinho. Nervoseira. Tudo. Consegui pegar. Tem filtro de loot jogo, gente? Tem, mas não é como no Path of Exile que você faz dentro dele, tá? Você coloca um arquivo numa pasta, não sei como é que faz, se usa algum programinha, se é edição de texto, mas o povo disponibiliza em guias, né? E aí você coloca numa pasta e consegue ativar aqui dentro do jogo, tá? É isso aí. Esquisitão, mas é o que temos. Ó, uma missão ficou lá pra trás, a outra missão... Nem tem outra missão ainda, né? Tá vendo essa bolinha azul desse jeito? Significa que esse local tem um waypoint, mas eu não achei, tá? O que eu vou fazer? Vou voltar aqui, procurar o waypoint. Esse outro que eu tinha ido também tem waypoint, tá? Se não tiver o iconezinho assim, não tem waypoint. Nossa, pra onde vai estar o waypoint? Qualquer lado. Mas é pra eu evitar andar tudo de novo depois, né? Dá pra segurar o W? Deixa eu ver. Dá pra segurar o W, ó.
interessante eu vi que na cidade que às vezes eu vou pegar missão, aí ó, sempre vai ter alguma coisinha, né? Se não for pra entregar, é pra pegar. Quando você vai avançando no mapa. Hello. Poderia ficar jogando essas coisas na stat, tá, gente? Mas nem tô. Ó, peguei uma missão nova. Ó, esse cara, ele vende itens. Essa aqui, ela vende, né, outras coisas. Ó, ela vende itens de mago, poção, anel, joias, né? E ela vende também essas moedinhas, né? Essas coisas que você pode comprar. Ó, 3 pergaminhos de sabedoria viram de portal. Aí 7 de portal viram um desse. Aí 4 desse viram desse. E 4 desse viram desse. Então olha o tanto que isso aqui vale. Tá vendo? É muito bizarro, cara. É muito bizarro. E aí se você tiver um excesso, né, de portal e tudo, você pode ir convertendo ali para as outras coisas acima, né? Mais raras que ele, tá? Efetivamente seria isso. Ó, a próxima missão é para continuar seguindo aqui, tá? Missão primária. Tá? Então, vamos lá, vamos voltar lá. Voltar onde eu tava. Era por lá para onde eu tava indo mesmo, né? Só fui vender item, basicamente. Vou vir por baixo, não vou explorar todo o mapa, né? Vamos embora. Pera aí, cadê meus zumbis? A poção acabou as cargas, só vai ter carga agora se eu matar inimigo, entendeu? Só se eu matar inimigo. Pode matar tanto eu quanto meus summons, tá? Lembrando que eu tenho que achar aqui o lugar de teleporte também, né? Tenho que não gostaria, né? Ah, eu vou mostrar essa questão de resistência e tudo, né? Vamos dar uma olhada aqui na ficha de personagem. Eu vou abrir o inventário, não, errei. Pera aí, menu. Tela de personagem, C. Tá? Então, ó, stats. Aí aqui tem as skills, ó, você consegue ver o DPS delas, né? Certinho. Defensivo, armadura. Que ela reduz o dano, 46% de dano físico, né? Evasão, escudo, blá blá blá. Cada um dos stats, resistências. Fogo, gelo, raio e caos. Isso aqui é muito importante pra você tentar sempre ter, né? Resistência. Enfim, ó, bonificadores de lacaio, né? Dano e vida. Pra mim vai ser o mais importante. Nível. Então, essa é a aba de personagem. Ó, ainda sem carga disso aqui, vamos ver. Olha lá. Ah, não sei porque eu passei de nível. Mas beleza, vamos lá. Agora eu vou pra onde? Conjuração de lacaio fica mais rápida. Pra cá. Vou vir pra cá. Eu pego aquela outra. Ó, por enquanto só 3 zumbis ainda. Transforma um esqueleto num zumbi. Fantástico. Olha esse bicho, velho. Pera aí que tu fez um barulho diferente. Amuleto. Vamos equipar, melhor que nada, né? Regen de vida.
Pegar aquela lá de acelerar a conjuração de... Aceleraria essa skill aqui, né? Legal. Ó, um amuletinho amarelo, vamos já identificar e usar. Regime de mana, velocidade de conjuração, mana por inimigo morto. Bem melhor que esse troço ruim aqui. Bora. Ó, algum ícone diferente ali na frente. Depois eu volto lá em King's Marsh pra ver, né? Que eu devo já ter as pedras lá. Encontro Legion. Ah, tá. Isso aqui eu acho que tem que matar os inimigos pra eles aparecerem de volta. Eu tenho 30 segundos pra matar uns inimigos e eles que vão aparecer, tá? Os que eu matar aqui, eu vou enfrentar aqui efetivamente. Caramba, minha vida, velho. Esse eu não vou conseguir. Vai dar tempo. Ó, o resto foi embora. Ó, dei slow. Primeira vez que eu fiz isso aqui. Ó, dropou bem esse. Tempo que eu não vi esse trem da Legião. Ó o baú aqui. The Black Spirit infects. Ó, continua falando, clica aqui pra parar. Mas eu queria muito pegar a regen para os meus bichos para eles pararem de morrer tanto. Regen de vida. Isso aqui, não. Ó, inimigo raro aqui. Esse. Não achei o teleporte ainda, tô sem nenhum summon. Acho que as skills do bicho matam tudo, né? Ó, achei um teleporte, não achei a waypoint. Não gosto, mas vamos lá. Aqui é o caminho, deixa eu ver. Ó, uma missão tá mandando voltar na cidade, outra missão tá mandando continuar aqui, tá? Não peguei o waypoint, não peguei, não vou pegar, tá? Vamos lá, prisão inferior. Aqui eu faço, o waypoint aqui tá fácil. Gosto muito de waypoint assim, que é bem no início da fase, cara. Não tem como se perder. Adoro. Vamos voltar aqui. Ó, escolher uma missão, alguns cards estão conectados, gema suporte colocado nesse slot modifica a propriedade, tá, vamos ver. Ó, afeta tudo, Legião Infernal, lacaio, sofre dano por fogo por segundo, causa dano de fogo ao redor. Esse aqui, se eu colocar nos bichinhos meu que eu invoco vários, é top. Um a 10 de dano de raio adicional, legal também. Ó, esse aqui aumenta o dano do lacaio, mas reduz a vida máxima. Também seria bom pro espírito, né? Isso aqui em tese faria os meus summons recuperar vida e mana, né? Vai consumindo cadáver. Em tese. Eu acho que vou pegar essa Legião Infernal. Pior que... Vou pensar. Tá aqui o meu espírito furioso, né? Então... Ele tá com fantasma.
Qual que é o dano dele? Fala aqui. Convertendo seu dano físico para fogo. Inimigos não combaterão esses... Ah, então eles não tomam hit. Entendi. 83 de vida. Eles morreriam em 2 segundos, né? Seria legal pro dano que causaria, talvez, né? Talvez. Mas ia ficar meio trabalhoso. Tá. Eu vou tentar pegar... Pera aí, gente. Vamos dar uma olhada. Dano do zumbi fala? Porque aqui não fala, ó. Eu acho que eu não consigo nem ver na cidade. Tá. Pior que tá meio ruim de ligação, de engate, né? O zumbi não tem nada. Vamos colocar esse aqui no zumbi pra ver se eles vão ficar se mantendo a vida? Não é o ideal, não é. Ou coloco isso aqui pra eles causar dano de raio. Ou... só isso, só tem que ser um azul, né? No caso, o zumbi. Se eu fosse usar isso aqui, podia ser de outra cor. Mas vamos lá, modo preguiçoso, vai, modo preguiçoso. Vamos colocar o devorar ali e ver se funciona. While we live, yes? Pera aí que eu vou... Como o meu outro é muito básico, vamos ver, né? Vai que dá stat legal. Destreza, vida máxima... Vende. Cetro, cetro... Vende tudo aí. Vou falar com esse cara aqui. There's a fine line. Mate Brutus. Até tu. Ó, peguei uma dessa coisinha aqui que vale bastante, efetivamente, né? Vamos lá. Nessa dungeon vai ter uma coisa bem importante pra mostrar pra vocês, tá? Vamos ver se eu acho o lugar. Eu vou ter que achar. Ó, um zumbi morreu. Não adiantou essa passiva deles, não. Me dei mal, pelo visto. Morreu de outro. Não rolou. E skill ruim. Esse bicho aqui, ele invoca summon, revive, tá? As caveiras, uma coisa assim. Do jeito que a gente gosta. Mais um nível. Como é que é mesmo? Tô indo pra onde mesmo? Pra cá, né? Pra cá pode ter mais um zumbi. Ó, 4 zumbi. Só por conta disso aí. Ó, tô chegando no lugar que eu quero. Aquele verdinho ali, ó. Geralmente quando você vê esses livrinhos, gente, muitas vezes, se tiver quest primária ou algo assim relacionada, tá? Pode estar próxima deles. In the court of the goddess, every man and woman. Ó, provação de ascensão. Você tem que fazer, acho que 3 provações de ascensão pra, no capítulo 3, poder pegar a classe lá de ascensão. Ó, é cheio de trap, tá? É um gameplay um pouquinho diferente do usual aí que a gente vê no restante do jogo, tá? Coisa que é só das provas de ascensão. Na prática. Alavanca. Consigo teleportar através. Ó, tomei empalado. Bonito.
Compensa quebrar barril? Só com skill, eu acho. Tentei teleportar através, não rolou. Passou aqui. Olha o debuff. Ó, consegui fugir de lá teleportando. Aqui rolou. E aqui eu finalizo já, gente. Belief is the strong. Aí, ó, tá vendo que são 3 aqui, mais 3 aqui. Eu não sei se tem que completar 6 pra ir pra primeira, tá? Não lembro. Tá, mas no ato 1 é que ele vai falar, né? Quando você passar pelo lugar e não pegar, nessa plaquinha ele vai te mostrar, tá? Novamente é uma coisa que você pode olhar também em wikis, né? E etc, pra não ficar pra trás. Eu fui pegar minha ascensão bem lá no late game, já no início do late game, que eu não tinha, tá? Porque eu não sabia disso, deixei umas pra trás. Umas eu tinha feito e outras eu acabei não encontrando, né? É bem assim, bem a área que você explora, resolve não explorar 100% é onde vai ter. Ó, zumbi, passou de nível. Summon é muito importante passar de nível. Ó, vai ter 5 summons agora. A própria skill da nível da skill permitiu mais um deles. Não peguei o waypoint. Vambora. Fiz o que precisava. Cinco zumbizinhos. Mais 10, 11 desses que eu consigo invocar até eles morrerem, né? Aqui não vai ser. Ó, aqui é uma área nível 9 e eu já tô acima, né? Então você só vai ficar abaixo do nível da área se você rushar muito, tá? Se você for matando assim igual eu. Aqui eu acho que é uma shrine que dá buff, sabe? Ó, frasco de mana grande, vamos pegar. Vou equipar aqui, ó. 90 de mana, o dobro quase, né? Isso aqui é um outro minério, tá? Ele invoca os summonzinhos aqui, você tem que matar todos eles. E você ainda ganha um buff por um tempo. Aí, já foi. Esse é o segundo tier de minério lá do local, basicamente, tá? Enquanto eu tiver com esse buff, vai cair os meteoros pra mim, tá? Quando tiver esse iconezinho na minha cabeça aí. Uai, não dá pra teleportar aqui. Uma área aqui fechadinha, né? Tá, acabou o buff. Meus zumbis tudo, velho. Tô me congelando. Vou matar esse cara que ele vai ficar revivendo os zumbis, os esqueletos aqui. Corre. Eu vou colocar o botão esquerdo para só andar, tá? Para não ter perigo de ficar atacando sem querer. Não quero atacar com varinha ninguém. Ó, esse aqui é um único dele, né? Um raro, sei lá.
reinvocou esses bichos, quando matar eles, dropa a recompensa aqui, que só foi porcaria. Ó, vamos lá. Ó, você vê que é o mesmo mapa, tá? Às vezes vai ser chefe, coisa assim. Ignorance brought you here, sister. To the one place Ó, where deixa eu your teleportar talents lá. are free to grow and be truly free. Quase upando as gemas. É o primeiro chefe? Não lembro. Se é um chefinho. Acho que não, né? I'm ready, and not before. Still the Karui Baba. História. Só pra perder tempo andando, né? Lore. Aí, ó. Ó o Butcher aí. Fresh Meat, é isso aí. Aí qual que é o detalhe, gente? Ele vai matar meus summons e eu não vou conseguir invocar porque não tem corpo. Top. Had you been my Ridículo. creation, you'd not have fallen so easily. Ridículo isso. My loyal Declan. Sair aqui. Mais coisa de lore aí. Der Chevron. Ó, passei de nível. Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Olem. É, aquilo ali tá legal também, né? Usar de conjuração e ataque. Eu acho que eu vou pegar aqui e subir ali pra eles. Tá mais próximo, sabe, do que os outros. Acho que eu vou, hein? Vamos pra lá. Bom, pensa, não sei. Mas tô indo. Eu queria um outro summon, um summon ranger, um arqueiro. Esqueleto arqueiro ia ser top. Se tem alguma missão secundária que dá, né? Eu podia ler um guia e ver, né? Mas já foi. Segue a vida. Você descobrindo. Do chão não passa. For some, Vou vender sem nem identificar. The Warden's free of his... Ó, mais uma, vamos ver. Aura, gente. Uma aura que regenera mana por segundo. Para os summons é inútil. Convocar esqueleto. Convoca ataque corpo a corpo, morre depois de um tempo. Ele dura 20 segundos. Teleporte, não. Avanço ardente. Teleporta também. Definhar debuff, né? Não. É interessante, mas não quero. Troca de corpo. É um teleporte que dá dano. Eu acho que vai ser ou a aura de mana, para nunca mais precisar usar poção de mana. Ou convocar esqueleto para ser mais summons. E é um summon temporário, né? Mais uma coisa que eu vou ter que ficar reinvocando a cada tanto tempo. Pode ser legal, mas eu não gostei muito não. Se for esqueleto corpo a corpo, temporário ainda. Vou pegar a clareza pela preguiça. Tá? Só para evitar fadiga, ó. Eu mostro para vocês o funcionamento de aura, né, por assim dizer. Vou colocar ela no último botão ali. yes? Por preguiça, tá? Preguiça mesmo. Farewell. Depois vai ter uma NPC que vai vender skills, tá? Deve ter essas skills de quest que Still alive, are we? eu peguei, que não peguei, vai ter tudo à venda, tá? Stay sharp out there. Voltar aqui. Eu fiquei de ir no King's coisa aqui. To discuss. Vamos lá. Eu vou conseguir vir ali embaixo. Who's that? What do you need? Ó. Destravei. You'll need good crews. Envio uma exportação. With the weather. Hail. Aí eu vou vir aqui em exportação.
Ah, não tenho nem... Tem que comprar o carinha, alugar o carinha aí pra... Alugar não, contratar. Trabalho escravo. Vamos alugar aqui. Não, ainda não. Yes. Ó, vou contratar esse cara que trabalha lá. Vou contratar um da mineração também, tá? Paperwork. Então vamos lá. When I'm ready and not before. Ó. Ele já pegou todos os minérios, 50 minérios desse aqui, 14 desse aqui ele não tá pegando, certo? O que eu vou fazer? Eu vou atribuir esse minerador e ele vai minerar... Ih, eu tenho que upar o tier, deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Tá. Aí eu consigo vir aqui e mandar ele minerar o oricalco, tá? Então um minera o carmesim, um minera o oricalco, tá? Podia colocar os dois no oricalco já que não tem, mas como eu sei que eu vou pegar, né, mais do outro, deixa ele lá. E aqui eu vou tentar fazer exportação. Carga, ó. Pronto. Acho que ele não vai deixar. Selecionar porto. Zarpar. Foi. Então daqui 41 minutos ele vai vender isso pra mim, tá? Talvez eu até mostre pra vocês aí. Provavelmente, né? Mostra o resultado disso. E aí as missões, ó. Prova de ascensão não dá ainda. Exportação aqui Smart não dá. Caminho até a Estrada do Imperador, blá blá blá. Tá, vamos seguir aqui onde eu tava. Ah, deixa eu colocar a Aura da Mana, né? Quer ver? Ó, liguei a Aura da Mana. Ó, provavelmente eu nunca mais vou precisar usar poção, tá? Ah, ainda gasta bem, né? É só por preguiça. E vai upar ainda essa aura, né? Então... vai dar bem mais regen. Nível 1. O do esqueleto eu fiquei com preguiça por ter que ficar reinvocando, sabe? Eu não achei muito prático, né? Quero um que você invoca e ele vai matando tudo. Não quero ficar reinvocando. Posso ter feito besteira. Segue a vida. Vou dar uma rushadinha aqui. Começando a dar uma rushadinha, os bichos estão morrendo. Se eu tivesse uma aura de regen de vida, seria melhor. Dá pra você ter várias auras, tá, gente? A limitação é que ela reserva uma parte da sua mana. Tá? É o reservado a 34 no momento. Vai aumentar essa quantidade à medida que for upando a aura, tá? E tem algumas skills que reservam a mana em porcentagem, então aí você não tem como ter muitas, né, por conta delas. Mesmo tendo muita mana, a mana vai embora. When I'm ready and not before. Essa skill que ele usou aí tem a skill do jogo, tá? Que você pula de um relevo pro outro de boa. Não sei se era pra vir aqui. Como é que eu confirmo? Assim que eu entrei no lugar, ó. Sirens appear to be dining well. Aqui pode ser um local de missão secundária, tá? Tem cara. Tá, vamos lá. Olha isso, velho. Que massa. Olha esse skill deles de arremessar arma. Também é uma skill de personagem, tá? Isso aí, também dá pra você equipar ela. Nível mais alto, talvez. Ó, agora é legal que você consegue ver com a aura, ver certinho os summons, né? Cada um, o redondinho de cada um. Tava indo pra... Ai, Jesus. Perdi vida aqui, não sei de onde. Pra cima aqui, né? É.
Talvez seja chefe. Ou é outra área? Outra área. Não sei onde eu tô indo. Se fosse área de side quest, geralmente não seriam 2 mapas, tá? Ó, consegui invocar 12 por um tempinho, né? Só que não se mantém. Aproveitar os meteoros, vamos lá. Ó, gema vai upar. Eita, minha vida caiu. Não é? Ó, tomando slow. Epa, tem um bichão amarelo ali. Cara, aquela skill lá dos minions causar dano em área e perdendo vida, junto com uma aura de recuperar vida, seria massa. Especialmente nesse início, que eles devem ter pouca vida, sabe? Daí daria pra manter ela sempre ativa e o summon não morrer, em tese. When I'm ready and not before. Já foi. Ó, outro bicho amarelo, vamos lá. Realmente eu não usei mais poção de mana, né? Essas lagadinhas que dá não é lag de frame rate, tá? É de ping mesmo. O jogo vai dar uma aceleradinha. Eu demorei muito pra entender, mas é como eu falei, a minha internet é uma porcaria. Não é o jogo não, eu acho. Ó, tinha uns debuff nele ali. Nossa, lagou pra caramba agora. Gente, eu só queria achar um waypoint. Eita, nós. As a gentleman of honor, it pains me greatly to do this. Hard times call for hard hearts. Sure, were the circumstances reversed, you'd do precisely the same. Ó, veio aqui, foi gankado e morreu rapidão. And that's how you die properly, sailor boy. No half measures, thank you. É, deve ter completado aí mais uma missão. Ó, waypoint, bora lá. Partiu. Se eu ficar muito tempo fora do mapa, gente, o mapa reseta, tá? Uns minutos aí, uns 10 minutos, algo assim. While we live. Fairgraves was a... Ó, mais um ponto de passiva. Perfeito, 2 pontinhos aqui. Já vou entrar aqui. Ó, aqui ainda não dá pra entrar. Tô bufando o attack speed, né, dos lacaios. Beleza. E aqui a gente tem tiaras, vamos identificar elas. Alguma de lacaio? Nada de lacaio, né? Vai dar mais escudo, vamos pegar ela então. Só que a slot de gema desse aqui tá melhor, pega ela. Só pra eu poder fazer isso, transferir pra cá. Né? Uhum. Foi.
Beleza. Mais uma missão completa. Pelo visto eu acertei o caminho, viu? Necrópole de navios. Ou entrei na caverna e saí aqui, eu acho que foi isso, né? Acho que foi isso. Eu entrei no lugar secundário e saí. Bem legal. Que bom que teve uma saída. Vou armar mais desse metal aqui, que é o metalzinho Tier 1, né? Lá de King's Coiso. Minha build tá bem legal, tô achando, tô gostando. Ó, as lagadinhas. Dá pra dar um F1 aqui e mostrar ali, ó, a latência, ó. Vocês vão ver a latência variando na hora que eu lagar. Tá bem lagado, devem estar usando a internet aqui em casa violentamente, porque tava estável, agora tá uma porcaria. Eu já comecei o vídeo, vambora. Segue a vida. When I'm ready and not before. Fazer esse troço aqui. Ai, ai, ai. Ó, dropou uma skill aqui. Uma gema, né? A gente tá beirando o injogável, mas que bom que a build é boa. Enfim, eu pretendo jogar até o próximo capítulo. Dependendo da duração do vídeo, eu tento mostrar um pouquinho do late game, né? Tem a questão do controle também pra mostrar, né? Enfim, vamos ver. Segue a vida aí. Lembrando que são 10 capítulos, eu quero mostrar um inteiro. Varinha. Ó, achei mais uma área aqui. Não sei se é o certo. Vamos ver. Acho que é. Canto da Sereia. É isso aqui mesmo, parece. Ó, waypoint. Adorei. Eu vou voltar. Explosão prismática, nada funciona com ela. Só com ataque que ela trabalha, não com habilidades assim. E essa varinha? Dano mágico, dano físico. Mana máxima. Mas pela mana máxima, né? Não é bem o que eu gostaria, não. Vamos lá só pra... Vai ter uma missão pra entregar ou pra pegar? If you must take your time. Vai, peguei, entreguei. Magia de projétil. Lacaio. Consome um cadáver que temporariamente maximiza os lacaios com rapidez. Então eu vou consumir um corpo para dar um buff de 5 segundos. Também tem que ficar usando de 5 segundos. Nah, preguiça. Vínculo de mana. Causa dano raseado na mana. Ausente numa área, não. Morto volátil. Cadáveres perto do local explodem. Aí esse é o Corpse Explosion. Só que é verde, ó, que louco. Não é nem azul. Não tem nada aqui muito interessante pra mim, não. Nada que... Ó, tem uma que pede destreza, tá vendo? Como ela é verde, né? Ela costuma pedir mais destreza do que os outros stats, tá? Então tem essa questão. E quando ela passar de nível, ela vai pedir mais ainda, tá? Pega aí, mas... Fazer o quê? Não tô querendo muito usar, não. Peguei errado ainda, beleza. Não, pior que não. Esse aqui eu catei na fase, né? É.
God Eu vou pôr no baú, vai, põe no baú. Cura arcana dá pra funcionar nas outras coisas também. Mas não tem nem onde encaixar, né? O suporte dela. Então eu vou ficar sem. Não deve ter dado tempo ainda em King's March, eu acho. Exile? Oh, good. Local? 27 minutos ainda, vambora. when I'm ready and not before. Muita noção de tempo, só que não. Caverna da Ira, aqui mesmo. 3 zumbis comigo. Welcome, husband. Você mata um espírito e ele deixa um corpo. Nada pra cá. Olha o baú. Eita caramba! Pilada, sino. Ó, o XP foi ótimo, hein? Nível 12 aqui. Eu acabei passando por 15, hein? Interessante. Cinto. Minha bota é o quê? Não é nada. É só isso, minha bota, velho. Só que tem um slot. Ah, tem um slot desse aqui também. Então vamos trocar, vai. Ó, matou meus zumbis, porque eu fiz isso. Tem que invocar. Ah, peraí que tem skill. Ó, tem uma pedra ali pra farmar. Daqui a pouco eu tenho que colocar mais dinheiro em King's March, porque o salário dos caras começa a comer o dinheiro. Se ficar sem dinheiro, eles param de trabalhar, tá? Não é trabalho escravo. Ó, tô chegando aqui já num ponto. Ó, tá fazendo transição. O que que significa? Que talvez eu tenha passado do lugar, deixa eu ver. Não, é aqui mesmo. Não, é naquela outra zona. Não é aqui ainda. É muita andada de lore, né? Incrível. Ó, o bicho meio que se matou em mim, né? É, esses aí se matam. Eu tomei aquele dano todo. Pra cá. Nossa, tem um monte de zumbi morto. Pera aí. Ó, deu pra pular até aqui, ó, que legal. Aqui é lugar de chefe, ó. Não dá pra pegar os tesouros, né? Ai, Jesus. Essa é a minha poção de cura. Aí morreu meus summons tudo.
Já vi um problema com essa build de Summon. Ave Maria. Vou ter que comprar uma poção de vida se continuar assim. Ó, deu pra invocar um zumbi. Deu pra... Certo seria ter teleportado, mas já foi. Vai morrer, vai morrer. Olha, fase 2. Você achou que acabou? Acabou não. Gente, eu vou dar um spoiler de uma coisa que eu não pretendo mostrar, tá? Mas quando você morre em luta de chefe, é super de boa, tá? Eu vou mostrar sim. Ô boca. Eu lembrei que esse chefe deu trabalho, mas enfim, é super de boa. Você aparece aqui do lado, sabe? A luta continua, não volta desde o começo. Na campanha é super de boa. O jogo é bem tolerante com builds ruins, efetivamente. É chato, né? Você ficar morrendo e voltando. Morrer na dificuldade aqui normal, não perde nada, só tempo mesmo, tá? Pelo menos assim, contra chefe é um mero aborrecimento. Chefe da campanha. Prontinho. Poor fishwife. Was love that did this to you. Cheio. Tá, pra cá não tem nada, tem. Aqui, ó. Prontinho. Gente, capítulo 2. Passei. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou andando até a próxima cidade, tá? Aqui é uma área nível 13 ainda. Tá. Geralmente é bem assim, você vai começar numa área de mapa e vai andando até a próxima cidade, tá? É o normal entre cada capítulo, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Não pretendo jogar nesse capítulo, tá? Vamos ver quanto tempo ficou de vídeo. Pelo que eu vi, veneno atravessa os meus escudos, né? Uma coisa que eu não sabia, por nunca ter tido feito mago, né? Que tem muitas essas armadurinhas. Esse cara veio teleporte pra mineral. Opa, skill. Achei, chamado. A área aqui. Isso mesmo. Então essa é a segunda cidade, né? Cidade do capítulo 2. Vamos lá. Aí daqui, ó, posso teleportar pro ato 1, ato 2 vai estar aqui. 5 atos, aí tem parte 2, mais 5 atos. Parte 3, outras coisas aí, tá? I am Groot. Ó, PVP já liberou, tá? Pra quem quiser se aventurar lá. Esse é um cara do bestiário, que é um outro sistema de progressão. I've seen those bandits. The end of learning is the beginning. You and me. I am you. A beast. Tá. Aqui, ó, mais coisas aqui que eu posso trocar, né, de recursos. Poderia comprar as poções de vida, né, que minha poção tá muito ruinzinha. Greetings. Então, vamos lá. É só por causa dos slots que eu não vou, né? Remember to live. É, o NPC que vende as paradinhas lá eu ainda não achei aqui. Ó, o Johan aqui. Very soon. É, ainda não apareceu a pessoa que vende as skills. Queria. Speak. Para itens, não é esse. Tá bom. Exile. Tá, a skill que caiu foi essa aqui, ó. Absolvição. É de Summon, né? Parece. Sentinela de absolvição. É um outro lacaio. Vou colocar aqui pra ver. Coloquei ali. Tá, vamos voltar pro ato 1. No ato 2, você vai pra cá e pra cá da cidade, tá vendo? É bem esquisito. Se eu não me engano, aqui é nível mais baixo, mas tanto faz.
Da outra vez eu fiz outro caminho. Vou ver aqui, falar com todo mundo. Damn me. Nada aqui. Quite the lady. I thought you were a fool. Aí, gente, ó. Aqui estão todas as skills das missões, né, que foram liberadas anteriormente. Absolvição no teleporte que coloquei. Ah, tá, porque tá ligado, né, mas não... Enfim, vou tirar a absolvição daqui. Aí o teleporte é tipo, tem um slot vermelho e um verde. Como é que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui na busca, que aí eu vou mostrar pra vocês. Lacaio. Tá, então tudo que tem a ver com lacaio vai estar aqui, ó. Aí se ela for de suporte, eu vou poder colocar no lacaio, entendeu? Legião Infernal. Dano de lacaio aí, ó. Aumenta o dano, reduz a vida. Animar arma. Convocar Espírito Furioso. 5 segundos. É o que eu tô usando. Relíquia Sagrada. É bem legal. Ele é um summon que cura, se eu não me engano. Dá um buff também. Aí eu posso também procurar por aura. Não, aura não. Ó, tem a aura de regen de vida. Tem uma aura de precisão, que aumenta, é pra crítico, né? E a aura de mana que eu tô usando. Então se eu quiser, por exemplo, pegar a aura aqui de vida, ó, tá aqui. Tá colocada. Mais uma aura pra eu ativar. E suporte? É, suporte. Tudo isso aqui é suporte. Totem de magia. Olha isso, gente. Coloca um totem que conjura. Vamos testar? É o que eu queria testar. Eu vou tirar o teleporte. Vou colocar em outro local. Cadê o meu bichinho? Não é o zumbi que eu quero o outro. O Espírito Furioso. Então, basicamente, eu vou colocar um totem que vai castar ele, tá? E verde... Ah, isso aqui. Ah, mas eu não tenho destreza pra equipar. Aí eu teria que ir lá na minha árvore achar local que dá destreza, sabe? Um pequeno probleminha com a minha build seria esse no momento. Convocar fantasmas, certo seria eu colocar então no zumbi. Aí o devorar vai ficar de fora, não tá servindo pra nada. Verde, não devo equipar nada. Poderia equipar outra aura, né? A aura de precisão. Ah, não vou nem conseguir usar também, por causa de destreza. Por hora deixa assim, tá? Posso guardar aqui. Eu vou ter que testar um pouquinho, né? Vou ter que jogar um pouquinho no capítulo 2. Vamos lá. Vamos lá, bastante coisa nova. Ó, o R. Esse aqui é outra. Ó, o Control são mais skills, tá? Então eu poderia colocar as auras no Control, né? Para não ficar ali em cima. Absolvição. Esse aqui tem lacar, não vou usar isso. Tá, deixa eu testar o negócio do totem. Ó o negócio do totem que eu falei. Aura de vida, aura de clareza. Vamos colocar... Eu vou colocar essa aqui. Vou colocar o totem aqui. Vamos ver. Ó, ele casta devagarinho. Mas aí eu fico com mobilidade e eu posso castar outra skill, ó. Ó os summons aqui dela. Dá pra ter vários totem? Não, só um. Depois tem como ter vários, tá? Essa é só pra testar, né? Aí eu fico com mais mobilidade, ó. Essa é a graça, né? Olha o tanto de skill de mana reservada agora, né?
É, tá muito mais fácil de jogar, né? Porque o mal não precisa mais ficar parado. Ficou bem legal. Aí eu só casto essa agora. E os zumbis. Bem legal. Buffei tudo. É, agora eu acho que meus summons vão durar bem. Aí é aquilo que eu falei, né? Daria até pra colocar aquela paradinha lá que fica pegando fogo, né? Talvez um zumbi mesmo. Torcer pra eu curar eles o bastante. Ficou bem legal, ficou bem legal. Gostei, gostei. Sei lá onde eu tô indo, mas tô indo. Ó, posso ir nessa ainda não, tem que pegar essa aqui. Aí o lance de pegar casting speed não funciona no totem, né? Essa é a questão. Se eu fosse focar em totem, eu deveria ir lá pra parte de força que tem totem, sabe? Que aí vai buffar especificamente o funcionamento de totens, tá? Acho que totem não conta como lacaio nesse jogo, talvez. Ou é porque ele é lento mesmo, né? Pra deixar ele atacando rápido é bem difícil, né? Vamos ver como é que eu tanco aqui. É, os meus zumbis não estão tancando, não. Mesmo com a minha aura de vida, que deve estar level bem baixo também. When I'm ready and not before. Tá muito baixo dando da skill por conta disso, né, que eu falei, nível da skill. Aí qual que é o detalhe, gente? Você pode deixar uma skill equipada, não usar ela, ela vai upando, tá? Então, de repente, se eu quero usar essa skill, o que eu poderia fazer? Tirar o lance do totem, né? Da minha skill pra deixar ela usando ela ainda e ficar upando essa. Quando ela estiver bem upada, aí eu passo a usar ela, entendeu? Seria o certo. Eu tô aqui, eu joguei no totem na preguiça, né? Deixa o totem atacar aí, deixa o totem castar. Olha o que eu achei. Triturador de ossos cabeludo. Mais um nível. Agora eu vou conseguir pegar aquela coisinha lá, aquela árvore. E você escolhe as opções. Vamos lá. Volta pra base. Tem alguém chorando aqui. Vamos ver. Ó, nenhum NPC pra falar comigo. Greetings. You are well. Comprar, I cara. greet you. Ó, ainda não tem uma segunda aba pra vender skill, tá? É ela dessa vez. Be well. If we dreamed it. Pera aí. Vou fazer alguma coisa aqui que eu esqueci. Ah, é skill passiva. Então, ó, eu vou clicar aqui e vou escolher uma dessas opções, tá? Depois eu não posso trocar, tem que dar respect pra eu trocar aqui, tá? Mas basicamente todo local que tem maestria ofensiva de lacaio, que são vários aqui, vai ter as opções e eu não posso repetir elas, né? Eu posso aumentar a precisão para eles errarem menos ataques. Dá dano em área maior. Penetrar resistência. Ignora a redução de dano físico. Cada um vai depender muito da especialidade do lacaio, né? Vou pegar esse de precisão. Não é tão bom assim, não. Compensa, gente. Talvez eu nem pegue aqui, tá? Talvez eu guarde esse pontinho e... Não que seja ruim, né? Mas...
Não sei se eu consigo ver a precisão deles. Deixa eu ver aqui. Vou apertar C. Vou vir aqui na skill. Ele não tá falando pra mim os stats do lacaio. Eu queria muito saber qual que é a chance de acerto deles. O jogo não está me falando. Sacanagem. Caramba, que choro chato, velho. Ah, tá, vai ser os troços aqui da... Acho que é. Bom, gente, acho que gameplay... Vamos lá pra King's Coisa lá. Ainda não tem atalho aqui, pelo visto. Depois libera até um atalho aqui, tá? Daqui, ó. Assim, todo waypoint eu consigo ir pra lá, ó. Então vão ter vários atalhos aqui, tá? Eu acho que eu vou logar no meu outro save. Vou mostrar um pouquinho do jogo mais jogado, né? Não é late gamezão, tá? Início de late game. Mas é o que eu tenho disponível. 6 minutos! Jesus! Enfim, vai me dar um monte de item, talvez XP, eu não lembro. Pera aí, vamos fazer algo mágico. Vamos fazer algo mágico. Vamos fazer o tempo voar? Vamos. Ai, gente, magicamente passou o tempo aqui. Aí, ó. Pegou isso aqui tudo. E pronto. Já vem tudo identificado, ó. Ó, vem com uns slotinhos bacana aqui, vou trocar. 3. É, aqui dá pra fazer uma skill legal, hein? Deixa eu convocar espírito ali. Com o totem... Talvez com o totem... É, tem vários slots. Ó, tudo bacana também. 3 aqui. Stat por stat, tanto faz, né? Uma botinha. Nossa, bota inicial. Apesar que o lance dos 2 azuis aqui... Aí vai ser o convocar fantasma. Vitalidade vai onde? Aqui não. O regen de vida, tá? Teleporte gélido tanto faz. Vai assim por enquanto. Esse azul com 2 vermelho. Não sei. Deixa assim. Essa runa aqui é usada pra forja, tá? No ferreiro aqui. Algo que eu peguei uma vez, nunca mais peguei e esqueci. Onde pegava. Enfim, aí aqui você vai upando nessa parte aqui, ó. Aí vai liberando novas coisas, ó. Liberou fazenda, liberou aqui o ferreiro, ó. É. Aí aqui, estranco ferreiro. Aí aqui você contrata os caras pra transformar, né? As paradas em barra. Ó, tem um level aqui também, esqueci de gastar aquela hora. É, fica de gastar aqui, né? Precisão. Tem a fazenda aqui em cima. Fazenda acho que é só dinheiro que gasta de começo. Hey. Bye. Aí, pra eu colocar o povo pra trabalhar, né, nos locais... Eita caramba, peraí. Ó, aqui é uma cidade que você usa skill, pelo menos. Ó, que eu não vou conseguir. Tem que vir no recrutador. Aí você vai clicar aqui, ó, vai gastar ouro. Pra aparecer uma nova lista. Ó, apareceu fazendeiros. Tá? Não apareceu o cara pra derreter as barras. Posso contratar. When I'm ready and not before. Trigo. Coloca o cara pegando trigo. Tá. Ó, já. Mais uma recompensa. 80 de
50k aqui bugado, né? Engraçado. Farewell for now. Aí eu teria que contratar um cara pra derreter as barras, né? We've got a promising list of O que eu sei, gente, é que ele deixa você colocar um cara com skin inapropriada, tá? Quer ver? Testar. Fica aqui. Coloco esse cara, ó, deu. Tá? Agora, qual que é a eficiência de fazer isso? Eu não sei, talvez demore muito mais, né? 15 por hora, talvez seja muito baixa a eficiência dele, né? Eu nunca tinha feito isso. Então tem esses 2 minérios, ele tá derretendo esse aqui, ó. Vai produzir 15 por hora, com base nesses 34 que ele tem recolhido, tá? Não é tão pouco. E dá, né? Sem pressa, flui. Né? E... né? A questão do totem tá aí, né? Eu mostrei pra vocês, consegui mostrar a graça que é. Beleza. Acho que eu vou lá, gente. Eu vou trocar de conta, beleza? Pra mostrar um pouquinho de outros sistemas do jogo. Troquei de conta aqui, gente. Ó, vou usar o controle, tá? Ó, dá pra ver ali no meio a personagem que eu tinha falado, né? Que é... Herdeira, o nome dela. Tá? E vamos lá, vou entrar com o meu personagem level mais alto aqui. Como falei, início de late game, tá? Eu realmente tô uma porcaria de build. Aí, pobretão. Tá? Usando select, eu abro aqui. Um monte de porcariazinha de item aqui. Beleza. Vamos lá, deixa eu gerenciar um pouco aqui meu baú. Tá meio cheio, gente. Sem você comprar aba, o bagulho é muito difícil no late game, tá? Vou ser bem sincero. Ah, lá vem encher o saco esses barulhos. Vamos lá, jogar essas porcarias aqui dentro. Eu vou fazer um desses mapas aqui, vou fazer esse aqui. Identificar ele. O restante das coisas eu vou jogar de qualquer jeito aqui. Nem tem espaço, né, inclusive. Aí tem umas gemas que são mais raras, tá? Que é essa drop, tá? Essas que tem o Vaal aí, que elas têm uma habilidade ativa a mais. Tá? Tem umas coisinhas assim no jogo, né? Uma complexidadezinha maior. Tem umas habilidades bem de late game, que eu também nem tenho ainda, né? Eu tô juntando esses itens aqui, porque dá pra vender, como eu falei, uma receita, né? E aí, se você coloca vários itens à venda, tipo um set completo, você ganha um itemzinho que eu tô precisando de vários deles. E aí virou essa bagunça. Tá. Vou fazer uma runzinha aqui, tá? Esse aqui é um sistema que quando você zera o jogo, você vem parar aqui, tá? Eu tava aqui parte 1, parte 2, aí ato 3, ato 4, ato 5, certo? Aí ato 6, 7, 8, 9, 10. Zerou, aí tem um epílogo, que é essa cidade, e entra nesse Atlas of Worlds, tá? Que é a parte late game dos mapas. Então você vem aqui, coloca aqui o item, que é um mapa específico, né? E ativa, e ele gera pra você um mapa. Aí você vê que tem esses portais. Cada vez que eu morro, eu uso um portal. Então, em tese, tem isso aqui de vidas limitado, tá? Eu não cheguei a gastar todas, ainda espero não acontecer. Mas vamos lá. Minha build tá bem tosca, tenho 4 auras, né? Minha mana quase toda fica reservada, você vê, ele é 722. Olha como muda a interface, ó. As poções ali embaixo à esquerda. Enfim, é de Whirlwind, tá, gente? Sempre o peão. Baú. Homenagem ao Silvio Santos. Ó, minha vida ali em cima, muito Life Steal, tá? Muito não, na verdade, é bem básico Life Steal. A vida minha tá bem baixa pra late game. Eu não consigo aumentar essa vida em hipótese alguma. Eu acho que eu vou ter que respeitar muito a minha árvore. Eu gastei ponto igual um besta no início. Eu criei um novo personagem, ó. Minha vida foi embora. O que eu não gosto, por exemplo, é quando eu tô dando rewind aqui, eu não vejo a vida do inimigo, tá? Coisinha bem chata. Ah, esse bicho não vai morrer nunca. Por quê? Porque ele deve ter regen de vida, alguma coisa assim. Não vai morrer nunca. Já aconteceu, de vez em quando acontece de encontrar uns desses, tá? Precisa matar tudo pra terminar o mapa? Não. Tá vendo esses bichos com essas carinhas aqui, ó? É um sisteminha que libera lá no capítulo 2. Vai aparecer um carinha e caçar eles e capturar eles. Aí tem um lugar que eu tenho,
esses bichinhos ficam. Agora tá lagando tudo, inclusive. Ó. Capturou um deles. Tá morrendo? Tá. Devagar, mas tá indo. Caramba, velho. É, ele tem regeneração de vida. Todo mundo tem regeneração de vida, eu sofro, ó. Você vê que às vezes meu dano é insuficiente, né? Aí você pega no controle, ó. Você pode usar o analógico direito para escolher o item que você quer, tá? Ele usa os face buttons para skill. E quando você usa left trigger, right trigger, é mais slot de skill, tá? Olha lá, ó, left trigger, right trigger, ó. Pode usar os dois juntos também. Então é bastante skill, só que tudo usa o face button. Eu não gosto muito, né? Eu não gosto de segurar face button. Não gosto, acho que desgasta muito. Essas builds retardadas, principalmente, né? Que você fica segurando um botão um tempão. Acho que é um desgaste desnecessário. Enfim, meu objetivo aqui, geralmente, nesses mapas, é achar um chefe e matar, tá? Então vai ter um teleportezinho pra uma outra área. E entrando lá é um chefe. Geralmente, a maioria dos mapas, esse é o objetivo. Eu tava usando massa de duas mãos, aí troquei esses dias, hoje na verdade, troquei pra um bastão, né, um staff, testando a questão de bloqueio e tal. Não sei se vai compensar o ResPK pra usar bastão. Ai, ai doeu. Ó, no controle ele evolui gema sozinho, tá? Ele não tem aquela alternativa de você poder não upar uma gema. Ó, sumiu um portal que tava aqui. Posso tentar ignorar esse bicho, né? Ó, o outro bicho chato que é imortal tá aqui. Imortal pra mim, né? O outro também tava ali perto, né? Vou pegar aqui. Tá dando uma lagada boa aqui agora. E assim, a coisa que é pior pra minha build, considerando a classe que eu escolhi, é inimigo que reflete dano físico, tá? Eu bato nele e tomo insta-kill. A lá Iron Maiden no Diablo 2. Ai, doeu. Sempre matou meus bárbaros no Diablo 2, era Iron Maiden dos carinha lá, sempre. Sempre tomei hit kill deles. Eu peguei essa parada, não vou nem perder tempo luteando, vamos embora sair daqui desse cara. Chato pra caramba. E tá vindo com tudo agora, ó. Esse eu não consigo matar. Deve ter alguma forma de impedir regen de vida dele, sabe? Impedir inimigo de roubar a vida minha, sei que tem. Enfim, como falei, minha build não tá muito boa não. Ai! Bom, foi bem aqui que eu morri, né? Olha que bicho mala, velho. Ai, quase de novo. Cara, é muito dano isso. Ah, aqui é outra coisa do jogo que eu nem usei ainda. Depois eu mostro lá na minha stash. Acho que é esse que me matou. É esse. Essa aqui. Ai, ai, ai. Nossa, velho.
Olha a velocidade de ataque disso aí. Tá, eu não vou voltar lá. Tem 2 inimigos pra eu ignorar aqui, ok. Aqui dá pra fazer build porcaria. Acho que a minha Summoner já tá mais forte que esse Shark aí, já quase. Vou sair daqui porque eu não quero que esse cara me segue. Tem que vir aqui pra baixo, né? Essa é a minha skill de teleporte, entre aspas, tá? Com um ataque speed extra. Vou pegar esse anel, porque anel eu gosto. Vou pegar esse mapa, mesmo sem base. Aí, ó, aqui vai ser uma área de chefe. Aqui tem uma receita. Ai, vai doer. Caramba, velho, olha essas porcaria batendo aí. Ah, tá morrendo. Ah, ele invoca esse povo e ele fica batendo em mim, tá ok. Só correr. Foi. Ó, completei Oco Fúngico, primeira vez. Aí eu ganhei uma recompensa por isso. Quando você completa um mapa um pouco mais raro pela primeira vez, abre aqui o inventário. Vou usar um portalzinho. Não precisava, mas vou. Podia limpar o mapa? Podia, mas não vou. O que eu vou mostrar pra vocês? Ó o tanto as abas aqui em cima. Ó. Aqui tem as passivas. Tá? Ficou desse jeito aqui. Eu gasto. Você vê que eu começo bem aqui, né? Aí eu desci e vim pra cá e pra cá. Eu tô tentando subir agora. Talvez. Essa aqui já parte de destreza, né? Efetivamente. Então, deveria ter criado o personagem que começa aqui. Ia ser melhor pra mim. Tá? Pra essa minha build. Agora eu quis subir pra cá, ali eu subi de começo. Mas eu acho que compensa. Essa parte é umas coisas bem legal. Ó, tenho 5 respecs, né, que eu posso usar aqui. Aí aqui eu tenho a classe avançada, aqui, o gráfico de ascensão, ó. Essa é a minha classe de ascensão com as skills que eu gastei dela, tá? Dá pra respecar isso aqui? Dá, mas cada ponto aqui é 5 pontos de respec que gasta, tá? Se eu respecar tudo, eu consigo até trocar a classe de ascensão, tá? Fazendo de novo a missão lá da ascensão, novamente, tá? Aqui a gente já viu, né? Não mostrei no controle como é que é. Aí aqui mostra as habilidades, é diferente, tá vendo? Aí aqui vai mostrar as habilidades com o DPS, ou com os stats de cada uma delas. Um pouquinho diferente da exibição, né, no outro. Então, efetivamente, tudo que aumenta o DPS eu vou equipando. Aqui meu DPS tá menor porque tá sem as auras, tá? O DPS é maior, se for no local que tem a aura vai ficar maior. Cosmético, mundo, ó, aqui tem as missões, aqui tem os waypoints, né? E aqui tem os locais que eu posso ir, que são tudo, eu acho que é tudo, cada um foi de uma season diferente, tá? Ó, tem um refúgio, que é um local que eu coloco os NPCs lá, posiciono, decoro. Tem uma bancada que eu encanto meus itens, é bem bacana. Tem uns troços que eu nem sei. Praça do Aspirante eu acho que é pra fazer ascensão, tá? Pra passar pra essa classe aí extra, poder repetir. Tem 4 tiers de mapa, tá? Eu fiz 2 tiers só. Tem o terceiro e o quarto que eu não fiz ainda. O quarto é muito improvável que eu faça, o terceiro vai ser muito difícil. Viveiro, que é o lugar que as criaturas capturadas vão. Eu posso enfrentar elas, destranca algumas coisas lá também. Acampamento da mina é um outro sistema, que é onde você vê a galera ali que tava aparecendo que tá descendo infinito, tá? É nesse sistema aqui. O povo é meio que escala infinito os inimigos, e o povo gosta de descer ao máximo, né? Tem que ser uma build muito roubada pra isso, com certeza atacando a distância, imagino. Sanctum Proibido é um sistema que eu fiz uma vez só, nunca mais, mas é outra coisa, né? E King's March é o que eu mostrei pra vocês, né? Efetivamente aí como é que funcionava, né? Um pouquinho, o início dele. O meu vai estar um pouquinho mais upado, mas vai ser a mesma coisa, só vai ter um pouquinho mais de opção, tá? Aí aqui a gente tem o mapa do Atlas, aqui é o local que você vê todos os mapas que eu fiz, ó, e vai destacando tiers, né? Vai até, sei lá que tier que vai isso aqui, tá? Eu tô bem no comecinho aqui, ó, tier 1, 2, fiz mapas tier 1, 2 e 3 ainda, né? Eu nem fiz nenhum tier 4, esse que eu acabei de fazer era tier 3, tá? E deu esse trabalho todo com alguns inimigos por conta da minha build, né? Como eu falei, não tá escalando muito bem o dano, né? Ó, são 115 mapas, né? Fiz 16, basicamente, tipos diferentes, né? Isso aqui vai aumentar bastante, né? Vai expandir tudo até aqui em cima, pelo visto. Aí eu tenho aqui, ó. Esse aqui é a minha árvore de habilidades, de passivas disso aqui, tá? E toda vez que eu completo o mapa pela primeira vez,
eu ganho um pontinho pra gastar nela, tá? E aí meu objetivo, acho que é ir subindo aqui. Eu fui primeiro pra esquerda de besta, também dá pra respecar com 2 pontos de respec aqui, você consegue respecar um aqui. Ali em cima à esquerda você vê tudo que vai dar ponto, ó. 115 de objetivos do Atlas, aquilo que eu falei, convites da Maven, que eu não sei o que é, chefe supremo, ancestral, que provavelmente não devo matar, né, com essa meio build tosca. Panteão é outra coisa, você mata os deuses na campanha, e aí você escolhe uma árvore com um deus maior e um deus menor pra dar uns bônus passivos, tá? E tem essa parada de captura ali embaixo também, que dá mais coisas ainda, eu acho, né? Eu não sei dizer, porque eu não fui atrás disso, tá? Enfim, é muitos sistemas, tá, gente? É muitos sistemas. E... tem muito crafting no jogo também, tá? Cada uma das seasons teve um crafting diferente. E é o tipo de coisa assim, que descobrir sozinho dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho mesmo. Ó, tem missões do Atlas aqui que vão liberando também, à medida que eu vou fazendo elas, eu posso escolher aqui, né, uma e ir atrás, ó, tudo tier 4, o mapa, né? Enfim, acho que eu não vou mostrar nenhuma aqui em detalhes, não, é muita coisa e não vou nem saber como funciona cada uma delas. Pedreiro eu comecei a fazer, tem umas que eu nem tentei o viveiro mesmo, não entrei lá uma vez, nunca mais, né? Passando por cima, tá, gente? Como eu falei, o late game eu tô muito no começo, né? Ó, dá pra ver minha arma aqui. Aí você vê que tem alguns itens que tem stats a mais, né? Que eu coloquei lá na minha bancada lá. Tentei maximizar as resistências, né? Exceto o caos que não tá maximizado, tá? Tem muitos itens aqui consumíveis, que eu vou mostrar pra vocês os consumíveis. Ó, transforma um item normal em um item raro. Transforma um normal em um mágico. Esse aqui que é muito legal, reforja item raro com propriedade aleatória, ele é usado para muito encantamento mais avançado, é usado até como moeda no jogo de troca, tá? Pelo que eu ouvi falar. Reforja o número de encaixes em um item, né? Pra você aumentar o número de sockets. Melhora a qualidade, vai ter 20%, aí você ganha um bônus de dano, né, da arma também. Provavelmente deveria fazer isso nesta minha arma, que tá 10% só de qualidade. Que vamos fazer, vamos lá. Então vamos ver o DPS meu atual, tá? Ai, os caras me entram na frente. É um saco, velho. Eu queria que sumisse tudo de jogador. Vamos lá. Vamos viajar pro meu refúgio. Tá? Meu DPS com a minha skill principal está 22.800. Lixo! Vamos aqui no meu baú. Melhorar a qualidade da arma. Aí eu venho aqui. Ó, foi até 20%. 24.600. Não é muito pouca coisa, né, gente? Tava 10%. Foi pra 20. Não ia fazer milagre, né? Não vai fazer meu DPS ficar fodão. Tem muito item único, tá, gente? Aqui tem um baú só de item único. Não sei se compensa guardar tudo, se é melhor jogar fora, se não for gastar dinheiro com o jogo, sabe? Pra ganhar abas extras, né? Com certeza vai faltar espaço, tá? Aqui eu comecei a guardar mais únicos. Aqui eu guardei uns mapas, né? Aqui tem um outro sistema de cartas, tá? Você junta aí tantas cartas, tem ali, ó, 2 de 11. Quando eu juntar 11, eu consigo trocar por algum item, tá? Por alguma recompensa. Ele até fala que é recompensa, 5 moedas, 5 orbe real, entendeu? Você tem um NPC que você vai trocar essas cartas aí, quando você juntar essa quantidade delas, por uma recompensa em particular, né? Ó, só isso aqui que eu consegui juntar, porque é só uma. O resto provavelmente não vou ter juntado ainda, tá? Que eu não joguei o bastante do jogo pra isso, né? Enfim, é muitos sisteminhas, tá? Tem muitos sistemas de late game pra você farmar. O do mapa aí que eu fiz é o mais óbvio, né? Porque da campanha você já cai nele, né? Posso identificar os itens pra ver se é melhor que o meu, né? Essa parada toda. Mas realmente falta muito slot de inventário, tá? Se você, como falei, né? Não for... as coisas aqui... Posso guardar item aqui? Não posso não. É um armário, mas não é um armário. Aqui são vários NPCs que eu fui destrancando durante a campanha e posso colocar eles aqui, tá? E posso comprar, interagir com eles. Em vez de ter que ir em cada capítulo, né, pra interagir com eles, eu consigo interagir com todos eles aqui. Tá? E tem uma aqui que vende todas as habilidades da campanha, ó. Aqui são as ativas vermelhas, as suporte vermelhas, ativas verde, suporte verde, ativa azul, suporte azul e as... E não sei. Tem uma branca aqui, tem uma azulzinha também, né? Que chama os sumos pra você e cura a vida deles.
Acho que é bem legal quando você tá indo bem rápido e isso não fica pra trás, né? Principalmente se focar no alvo também, né? Aí se, por exemplo, vier aqui, vamos ver aqui, lacaio. Ó, tem os lacaio vermelho. Golems, ó. Que dá tipo uma aura de regen de vida, esse aqui dá aura de dano. Né? Às vezes eu substituiria lá a minha aura de, né? Pelo Golem, né? Poderia ser uma forma na minha build lá. Aí aqui, ó, coisa de lacaio especificamente, que fala em lacaio, né? Suportes que falam em lacaio estão aqui. Que tem as tags ali em cima, né? Mas você vê que nem sempre, não tem tag lacaio, mas tá falando alguma coisa. Às vezes ele fala que não funciona em lacaio, tá? É meio burrinho. Aí aqui as verdes de lacaio. Como eu falei, você acaba precisando de todos os stats em função disso, né, gente? Se você quiser usar muito, ter mais liberdade com habilidades, né? Tanto ativa quanto passiva, você precisa de todos os stats, tá? Pode focar em um que seja mais importante para sua build, etc e tal. Ou até que vai ser mais predominante na sua árvore, né? Mas, ó, conjurar ao morrer. Então quando eu morrer, ele conjura uma magia. Tem umas coisas de gatilho, ó. Quando tiver acerto crítico, conjura magia, sabe? Umas coisas bem loucas que dá pra fazer pra automatizar o jogo, né? Pra, em certas condições, ele castar as coisas pra você. Robô rastejante, olha isso. Automação. Enquanto você ativa a magia suportada, se não ativada repetidamente, ele fica castando pra você sem parar. Agora, se tem cash in time, eu não sei. Sabe? Se ele ignora cash in time. Seria interessante, né? Bem legal. Golems aqui também, ó. Ceifador, Pacto Sombrio, Relíquia Sagrada já tinha lá. Esqueleto. O lance do esqueleto arqueiro, eu não sei de onde vem, sabe? Não sei mesmo. Se esqueleto lá pode ser arqueiro ou não, né? Enfim, tá esquisito. Ó, várias coisinhas aqui que vão ser relativa a lacaio, né? No azul deve ser onde mais vai ter. Velocidade do lacaio, vida do lacaio. Legal, legal, legal. E aqui é o local que você pode buffar os itens que eu falei, né? Pode colocar ali para aparecer esse stat embaixo, tá? E você vai destrancando essas receitas aqui, né, no jogo, em certos locais. Né? Acho que é isso, viu, gente? Deve ter outras telinhas aqui que eu não vou ter mostrado, mas é o principal do jogo, é o que eu tenho acesso, né, de informação mesmo. Tem muitos sisteminhas que vão se trancando, como eu falei, como foram essas seasons todas, essas ligas todas, né? Muita coisa foi acumulando, tá? Então são, como eu falei, muitos sistemas específicos, né? Tanto que aqui na árvore do Atlas, muitas coisas vão dizer respeito a esses sistemas, tá? Para você poder aumentar a chance de nos mapas aparecer esse sistema, aparecer essa forma de adquirir item ou de crafting, assim por diante, né? Então é bem assim, né? É outra coisa, é uma passiva que não vou nem dizer melhora só, né? Mas que especializa os mapas que você faz basicamente para farm, tá? É bem louco, bem louco. Mais uma árvore louca do jogo para você ficar aí. Aí aqui o refúgio você pode mover as coisas, né? Pode colocar, etc e tal, e assim por diante, né? Eu nem usei ele direito. Inclusive eu tô vendo, parece que ele tem o mapa aqui do Atlas. Tem, né? Tem dispositivo de mapas aqui, olha que legal. Até aqui eu consigo acessar, ó. Aquele mapa que eu fiz tá aqui aberto ainda. Ó, posso mover as coisas. Se eu quiser colocar esse dispositivo de mapa, por exemplo, pra lá, ó. Vou clicar aqui. Pera aí, aqui tá meio ruim. Tem um reaver aqui. Nossa, eu retirei todas as decorações. Olha, tem tipos. Deletar. Deletar não tá dando. Girar não tá dando. Tá dando sim. Ah, dá pra eu ir andando com ele mais ou menos, né?
Legal. Baú do refúgio. Ó, vai ter mais coisa pra eu colocar aqui. De decoração e tudo mais, né? Dá pra convidar a gente pro refúgio, assim por diante, tá? Mas legal, bom saber que tem um dispositivo de mapa aqui. Aí eu nem editei nem nada, tá tudo uma porcaria, sem nenhuma ordem isso aqui, tá? Deve ter NPC que eu não convidei pra cá. Enfim, acho que é isso. Vou sair aqui pra essa tela. E... é isso aí, gente. Esse foi o Path of Exile. Cooperativa online para 6 jogadores. Nem cheguei a mostrar a parte de convite e tudo mais, né? Inclusive. Mas supostamente permite co-op no jogo inteiro, tá? Pelo que eu testei, pelo que eu ouvi falar. Muito bacana alguns sistemas dele realmente, tá? Alguns são muito confusos, muito esquisitos, muito peculiares, mas é uma questão de costume, né? Eu acho que o pessoal que joga o Path of Exile há muitos anos, ou que vê muitos guias, né? Muita informação assim, acaba ficando especialista no jogo, né? Pensando nos termos do jogo, fica parecendo que é algo normal, mas realmente para alguém que nunca jogou o jogo, parece coisa de outro mundo algumas coisas nele, sabe? Não faz muito sentido. É muito normal realmente em jogos que ficam tantos anos em desenvolvimento, né? Com tantas atualizações, com tantas ligas que foram inserindo sistemas novos, ele acumulou muito conteúdo e aí às vezes realmente é muito assustador. Mas apesar que desde o início eu acho que ele é meio esquisito, esse sistema de economia dele, né? Muito diferente do usual. O sistema de gemas acabou ficando muito diferente também. Eu demorei muito para entender a graça dele. Esse negócio assim, ele dificulta muito você trocar itens no começo do jogo, sabe? Porque você acha um item que é massa, mas que não tem os slots que você precisa. Aí você, vou equipar em outro item. Mas aí você fala, pô, não tem nenhum azul, e agora? Eu preciso de um azul ligado com azul pra minha build. Aí você às vezes não consegue trocar o item, vai ter que consumir, usar um consumível pra isso. Ou vários, né? Enfim, eu não gosto muito, sabe? Pra mim é uma forma de fazer a pessoa ficar queimando recursos sem necessidade, né? E pra build funcionar, ou se obrigar a não trocar de item, que é uma coisa super chata também. Mas entendo, né, no contexto do jogo, um jogo free to play, ele tem que ter uma fonte de renda, ele tem que torrar recurso, né? E assim por diante. Então tudo nele acaba sendo consumível, né, efetivamente. Em menor ou maior grau, uma hora vai ser consumido, né? Então é interessante. Até que funciona bem, né? No geral, todo jogo vai ter uma forma de torrar recurso, né? E o recurso dele, como são consumíveis, ficou bem direto, tá? Mas assim, bem diferente, funciona, né? Minha maior crítica ao jogo, lá atrás, foi o ataque corpo a corpo, tá? Eu nem cheguei a mostrar aqui, mas eu acho que é muito ruim, o personagem fica muito parado. E no controle também ficou meio esquisito. Um pouquinho mais até do que no mouse, eu acho. Mas por isso, inclusive, que eu peguei a build lá do tipo Whirlwind, né? Que tem um nome que é outro nome específico aí do jogo. Ciclone, se não me engano. Mas pra sair um pouquinho disso, tá? Pra não ficar tão travado, né? Porque o ataque dele corpo a corpo, as skills de ataque corpo a corpo, eu acho horrível. A sensação, assim, é muito datado, sabe? Realmente, pegar um Titan Quest da vida, um Green Dawn da vida, eles ainda sofrem um pouquinho com esse combate muito engessado, né? Mas que foi sendo aprimorado ao longo dos anos em outros jogos do gênero, né? E eles, infelizmente, ficaram um pouquinho datados, aí, um pouquinho para trás nesse sentido, né? Imagino que vão corrigir isso na continuação, né? Enfim, gente, eu aproveitei essa deixa aí, né, desse pré-lançamento quase chegando aí do Path of Exile 2, para voltar, né, para conferir o Path of Exile 1 finalmente. É um jogo que eu já tinha, como falei, né, tentado começar a jogar algumas vezes e desistir no começo, né? Não me pegou, não consegui, não dei a chance ao jogo, na verdade, né, dele me ensinar. E acabei desistindo, né? Dessa vez eu joguei, zerei a campanha, achei bacaninho o início do late game ali, só que eu vejo realmente, como meu personagem tá muito ruim, e não é só uma questão de itemização, eu teria que ou procurar um guia para salvar meu personagem, tentar encaixar ele nesse guia, ou farmar pra caramba, loucamente, jogar sei lá quantas horas para conseguir as moedinhas do jogo, né, e conseguir comprar as coisas. Deve ter uma forma de comprar de player, que eu não sei se é de trade direto, se é action house, nem fui atrás. Sei que tem um mercado, tem umas coisas assim por fora, né, em sites e tal, que tem disso, inclusive no site oficial parece que tem algum link pra isso. Enfim, tem esses sisteminhas, essas formas, né, mas aquilo, tá mais fácil criar um novo personagem, só que assim eu fico na preguiça, efetivamente. Né, eu sei que eu levaria bem menos tempo pra chegar no late game, no segundo personagem, não faria questão de fazer todas as missões secundárias, aquela coisa toda, né?
mas não sei se compensa, sabe? Efetivamente fico pensando assim, Path of Exile 2 tá pra sair. Prefiro jogar outro jogo mais casualmente, que o personagem vai estar ali, que não vai ser apagado, né? Do que jogar aqui o primeiro. Eu não vou ficar, né? Eu particularmente não gosto tanto de ficar preciso chegar no mapa lá level 30. Não faço a mínima questão, sabe? Tá tranquilo. Deu pra conferir a curva do jogo. Ah, não vou ver os últimos chefes, então não tem problema. Não faço questão. Se eu tiver que seguir uma build pronta ou estudar o jogo minuciosamente pra fazer uma forma do meu dano escalar, minha vida escalar, tô fora. Saio correndo. Eu acho que já passei da idade disso. Enfim, imagino que o jogo tenha toda uma ótica pra isso, né? De saber realmente como escalar essas questões, né? Não é algo tão intuitivo assim, a princípio eu vou dizer, né? Tentei escalar uma sobrevivência ali. É assim, você tem uns mapas que você nem perde vida, tem uns que do nada você toma um hit e morre, sabe? Sei que às vezes é dano de caos, sei que às vezes é retorno de dano, mas tem vezes que não é nada disso, é dano físico. Tem uns bichos que dão 15 vezes mais dano que os outros, de dano físico. É um negócio esquisito, que tem a ver justamente com esse conhecimento do jogo, né? Que com o tempo você vai pegando. Lá esse inimigo não dá pra deixar ele bater em mim. Eu tenho que ficar com o meu ciclone passando pra trás, pra frente dele pra ele errar os hits. Sabe? Tem toda essa malícia realmente no jogo. Com o tempo fui pegando aos poucos, mas ainda tomo muito. O lag dele, eu acho que às vezes, né, na minha internet aqui pelo menos, tem hora que realmente eu praticamente morro por conta do lag. Não morri por lag ainda, mas já passei muito sufoco, vou dizer, né? Mas todas as vezes que eu morri, eu acho que foi um excesso de confiança da minha parte mesmo. Sempre dava pra sair correndo, né, dar um pulo pra longe, usar uma poção, né? E às vezes eu confiava demais e acabava ficando na preguiça de usar poção e morria. Enfim, gente, é isso. Por falar nisso, o sistema de poção dele eu achei muito legal, tá? Acho que ficou muito simples de ficar spamando poção, sem se preocupar com consumível, com carga. A carga acabou sendo uma forma bem inteligente que eles fizeram. Eu gostei realmente. Geralmente eu sou muito pão duro em poção de jogos, e nesse aqui eu faço questão de spamar a poção, porque eu sei que toda hora vai ter uma carguinha ali, tem umas passivas que faz recarregar com o tempo, inclusive as cargas, tá? Muito bacana o trabalho que fizeram nesse sentido, né? Tem umas coisas ali na árvore de passiva que eu acho muito bacanas, outras eu acho muito redundantes e muito sem graças, mas funciona muito bem, né? Acho que eles devem ter aprimorado muito ao longo dos anos essa árvore ali, da primeira vez que eu testei o jogo. Ficou bem legal, o pouco que eu pude ver. Assim, é demais informação, né, de caminho, de possibilidade. A chance de você estragar o personagem, entre aspas, é relativamente grande. Dá pra arrumar, não sei se compensa. Enfim, sempre vai cair nisso, né? O meu personagem Summoner ali achei bem legal, tá? Com certeza estava muito melhor do que a minha primeira run que eu fiz com aquele meu personagem, que dependia muito mais de arma pra causar dano, né, etc e tal. Você jogando de Summon, de Spell, não tem tanto esse problema, né? Então é muito mais tranquilo realmente, a campanha como um todo fica muito de boa. Não sei o late game se também fica mais acessível por conta disso, né? E o quanto escala o dano na prática, você vai ter que usar muito debuff, né, pra escalar, enfim, não faço ideia. Enfim, gente, é isso, chega de noção. Path of Exile, cooperativo online para jogadores, conferido antes que saia o 2, e aí não faça mais sentido conferir o 1. Então tô conferindo agora aí. Quem quiser curtir esse finalzinho aí, né? Não sei se vai morrer o jogo, como é que vai ser, nem procurei saber sobre isso também. Com o lançamento do 2, né? Se vão desativar o 1 ou se vai continuar online. Não procurei saber. Imaginei, eu lembro que tinha lido há muito tempo atrás que a campanha do 1 vai estar dentro do 2. Eu tinha ouvido falar nisso, nem sei se ainda é verdade, né? Sei que o 2 vai ter uns sistemas bem bacanas, de 2 classes, etc e tal. Com certeza vai ter tudo de bom que o 1 tem. E muito melhor, muito mais moderno, né, em termos de jogabilidade. Espero muito que a questão do controle não seja tão problemática igual aqui, porque eu particularmente gosto muito de jogar no controle e usar o mouse no inventário. E nesse jogo não tem como. Se eu entrar aqui no conectar com o controle, você tem que jogar só com o controle no jogo. Se eu entrar com o mouse, é só com o mouse. É uma coisa bem chatinha, bem retrô, né? Alguns joguinhos ainda tem isso. De Action RPG, eu acho que seria o Warhammer lá do Martyr, né? Inquisitor Martyr, ele é assim, eu particularmente não gosto, mas aturo, né? E nesse aqui eu fiquei com mais raiva de aturar ainda, acho que como tem muito gerenciamento de inventário, com esse bando de item, essa stash problemática, né? Free to play, é pior ainda, é muito pior, né? Porque você tem que gerenciar muito inventário nele realmente o tempo todo, volta do mapa, joga os negócios na stash e tal, vende com o vendedor os itens em sequência, um de cada item para conseguir o negócio lá. É um saquinho, gente, fazer isso no controle. Sei que tem ele para console, né? Então só vai ter essa opção, eu acho.
mas eu particularmente acho que é muito tempo perdido. Óbvio que você vai acelerando com o tempo, com a prática, mas não gosto, acho chato pra caramba. Eu gostaria de evitar, gostaria de mexer no teclado e mouse, como faço na maioria dos jogos que permitem, né? Enfim, é isso, gente, fica a dica, valeu, falou e até a próxima!